Olá, meus amigos do Atos Podcast. Estamos aqui mais uma vez, seja bem-vindo a mais um episódio. Bom demais receber vocês. Então você já deixa o seu like, larga o dedo aí, porque não custa nada e esse episódio vai ser demais, não é, Pedro? Show de bola, pessoal. Temos hoje aqui Lucas Fernandes aqui. Lucas Fernandes, Fernandes Lucas. Lá no Instagram é Fernandes Lucas, né? Fernandes Lucas. É Fernandes porque eu não Lucas. consegui o domínio Lucas Fernandes. Aí me sugeriram Fernandes Lucas. Pronto, estamos aqui Por isso que até muita gente me chama de Fernando. Ah, Não que seja um problema o nome do meu pai, mas só pra tirar a dúvida é Lucas Fernandes. Eu sou Fernandes também. É? Somos primos? Olha aí. Aí é outra história, não faço Olha a menor aí, ideia. vamos fazer um episódio aqui de como é, árvore genealógica. O cara falou assim, não Deus me livre. Sou lá teu primo. Cara, nós queremos começar esse episódio aqui brindando aqui, ó. Cheirinho Opa! bom, Lucas. Cheirinho bom. Eu adorei esse nome, viu? Já vou Bom logo avisando. demais, mineiro, lá do sul de Minas. Cheirinho bom, Pedro. Onde é que fica cheirinho bom? Lago Jacareí, lá você procura o nosso amigo César Scófano lá, fala que veio do Atos, vai ser muito bem recebido, tem um cupom de desconto que vale R$0 de desconto, mas vai comer bem, né? É. Vai passar bem Pelo lá. menos beber um bom café, isso é uma certeza. Cara, lá tem um ambiente muito agradável. Tem um mezaninozinho, você pode se recolher lá com os amigos. Além de um cardápio maravilhoso. Show. E esse café é bom demais. Bom demais. Mas tem que ser o do Lago Jacareí, certo? E tem que ser o café do sul de Minas. Sul de Minas, sul de tá aí, ó. Minas. Tem várias notas aí, né, chamadas. Sul de Minas é um Abraço. dos meus lugares favoritos do mundo. Porque a minha Algum- mulher vem de lá e eu já fui muitas vezes ali. E é um lugar que eu tenho um carinho especial, assim, tem um pedaço do meu coração ali. Mas alguma Literalmente. cidade assim que te chama a atenção? Especificamente Carmo da Cachoeira, que é de onde a minha mulher vem. A gente, inclusive, tem uns puxadinhos de café lá, né? Que é Legal, a nossa legal. aposentadoria. E a gente até brinca que a minha sogra ela tem uma casa com estilo colonial, então uma casa bem linda, uma casa que foi tombada, inclusive. Mas E que muito provavelmente será a nossa velhice aí, né? Assim, Você o que já eu pensa espero, isso que aí? a gente pensa porque a gente quer transformar aquilo ali em um turismo de experiência, né? Então a pessoa, como é muito comum na Itália, por exemplo, na Europa, que as pessoas fazem aquele tour guiado ali Sim. pelas plantações de uva e depois, enfim, ver lá todo o processo de fabricação, a gente quer fazer com o café. Então a gente tem plantação de café lá, enfim. Então é um lugar que eu sou apaixonado. que E que legal, provavelmente cara. vai ser a nossa velhice, né? Eu e da minha mulher. Mas obviamente tem gente que cuida lá, que toca lá pra ti, né? Tem. Eu tenho lá, tem o meu sogro lá que Ele mora lá. que ele mora lá, ele é vivo, é um cara que é um cara muito temente a Deus, assim, que é um cara que me ensina muito sobre fé. A gente vai falar sobre fé, né? Sim. E é um cara que me ensina muito sobre fé, que é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na vida, meu sogro. E ele tá lá, tá super bem. Inclusive, esteve aqui em Fortaleza, Massa. veio nos visitar o primeiro ano da minha filha. E tem minha sogra também, que é outra pessoa maravilhosa. Então, estão lá. Mas o teu sogro tá diretamente envolvido com a produção de café O lá? meu sogro, ele é fazendeiro, Ah. mexe com café, né? Bacana. Ele é fazendeiro. Então ele sabe o que, é que a gente tá falando aqui. Sabe, Mió, sabe. pão, mocas, tudo Ele isso. ouvindo isso aqui, ele ficaria muito feliz. Porque ele tem muito orgulho. Ele fala assim que é literalmente o ouro preto, né? Então, é literalmente o ouro preto. Massa. Não, mas a galera que gosta de café tem um povo que tá se especializando mesmo. Tem gente Sim. que tá comprando até aquele moedor, né? O Pedrão aí tá Profissional. com moedor. Eu tenho um profissional, em no casa caso. também. Tem? Eu tenho um demais. moedor, eu tenho uma máquina assim que tem uma pressão interessante para que você consiga ter umas notas de sabor. Já tem todo um notas aí. frescurite aí do café, que a turma que gosta aí tem um besterol, né? É igual- Só falta a turma fazer assim, ó, dar uma rodada, cheirar. exatamente. Já aparece um. Igual o vinho, né? É. O vinho também tem, né? É isso aí, meus amigos. Hoje estamos aqui com o Lucas, a gente vai bater esse papo maravilhoso. Então você já deixa o like e também compartilha com seus amigos conhecidos nos grupos do WhatsApp. Enfim, faz esse episódio chegar à maioria, ou ao máximo possível de pessoas que você conhece. Beleza? Lucas, você é daqui mesmo, de Fortaleza? Sou daqui. Gosto de brincar que eu sou cearense puro sangue. Cearense puro sangue. Família, de mãe, de pai. Parte da minha família, orgulhosamente, vem de uma região que eu gosto muito, que é Icapuí. Ali em Aracati, do lado Sim, de Canoa muita Quebrada, praia enfim. bonita ali. Tem muita praia linda. Então, parte da minha família vem de lá. É um lugar que eu gosto muito. E outra parte da minha família vem de Iracema, ali. Sim, Iracema e Areré, que é depois de Alto Santo, né? Terra do nosso amigo Braulio Bessa. Morei lá em Iracema. Ah, fantástico. Rapaz, que coincidência. Faz tempo, Vixe, faz que tempo. coincidência. Pois é, parte da minha família vem de lá, então a gente tem essa mistura aí de dois lugares diferentes. A gente tem do sertão ao litoral, uma mistura para nascer a minha família. Então sou daqui, cearense, com muito orgulho mesmo, bicho.
Show. Cresceu aqui também. Cresci aqui. Parte da minha infância foi dividida entre Capuí e aqui, né? Então Sim. eu tive uma infância de um clássico menino do Ceará, menino rei do buchão. Vivia... Mas vida de interior é muito bom, né, cara? Muito boa. Tu morou Muito quanto boa. tempo no interior? Era lá e cá, né? Ah, Então eu tava dividia sempre entre os trânsito. dois lugares. Dividia entre os dois lugares e foi a minha infância inteira ali. Sei lá, do 0 aos 14 anos de idade era nesse intercâmbio entre os dois lugares. Então eu tinha o melhor dos dois mundos, né? Porque eu tinha uma infância saudável no interior, Bom demais. na praia e até E também vinha pro shopping em Fortaleza. E vinha pro shopping em Fortaleza. Então eu tinha o melhor dos dois mundos, né? Legal. Eu tinha o meu videogame, mas também tinha a bola na praia, enfim. Impagável. Vida no interior. O Pedro não sabe o que é isso não, que é um jovem. Um jovem senhor. O jovem senhor do carpete, não. Cara, mas cara, puxa, a mamãe mandava eu ir pegar o leite que o cara tirava da vaca. Mugido. Mugido. Leite mungido. A mamãe fazia nata. A gente saía pra brincar na rua, era bom demais. Morei em várias cidades do interior, né, por conta do trabalho do meu pai, mas é bom demais. Cara, e aí tu cresceu e se formou em quê? Assim, eu começo a minha vida entrando na faculdade na UFC. Eu fui fazer engenharia, porque na minha cabeça... Aliás, na minha cabeça, vírgula, né? Na cabeça do meu pai. Meu pai queria que eu fosse ou publicitário... Ele é engenheiro, teu pai? Não, pior que não. Meu pai é comerciante, mas na cabeça do... porque, assim, essas profissões mais clássicas, né? O engenheiro, o médico, tinha esse estereótipo que o cara faz aquele vestibular e ele vai ser bem sucedido, ele vai trabalhar numa boa multinacional, ou talvez numa indústria, enfim. Então tinha esse estereótipo e o meu pai, como qualquer pai, queria o melhor pro filho. Queria o melhor. Então ele falava, cara, tu pode ir pra publicidade, que é um mercado que, na visão dele, iria crescer muito e tal, e ele sempre gostou muito dessas campanhas da era de ouro da publicidade, que infelizmente não existem mais, mas também ele achava que a engenharia pudesse ser um bom caminho. Então eu segui ali o tradicional do que meu pai achava que era bom pra mim, que era, cara, faz engenharia. E paralelo a isso, tava vindo ali a refinaria de petróleo ali no PECEM, enfim, que foi um projeto, aquelas promessas, e que a gente sabe que, enfim, como as coisas acontecem aqui no Brasil, mas eu e uma leva de amigos fizemos engenharia lá na UFC. Só que nesse meio tempo... Tu fez a civil? Não, eu entrei em metalúrgica e fui pra produção. Tá. Porque depois que a história da refinaria começou muita promessa, eu falei, cara, eu vou pra um canto que eu me identifique mais, porque mexa mais com investimentos e mais com negócios, que é a produção, que é uma engenharia mais com a roupagem mais humana, digamos assim. Sim. Né? Sai muito do cálculo e vai muito pro negócio ali, no olho a olho. E nesse meio tempo, que é a grande virada pra minha vida tomar um outro rumo completo, é porque eu era bolsista na faculdade, né? Eu participava de uma bolsa de pesquisa e tal, e eu ganhava muito pouco. E eu fazia uns bicos de modelo, e assim, eu fazia bico de evento, servir champanhe, meu amigo, eu fazia de tudo, assim, pra ganhar grana. Pra botar o gás do meu carro, que meu carro era gás. Sim. Botar o gásinho lá da minha Paraty, ou pra eu ir pra uma festinha e tal, pra sair com a minha namorada. E aí comecei nesses eventos, ganhando um dinheirinho, e acabou que esse negócio começou a tomar uma certa proporção, ficou sério, assim. Entendi. E nesse meio tempo eu conheço um cara que morava fora do Brasil. E aí eu olhava pra ele e dizia, cara, eu quero isso pra mim. Eu via as fotos dele, por exemplo, ele no Japão, ele na Coreia, ele era modelo. Mas quem te incentivou pra esse mundo da moda e tal, pra ser modelo e tal? Foi muito por acaso, Quem que teve né? a coragem de chegar pra ti e dizer, pô, cara, tu é bonitão, olha... Foi o clássico, aquele clássico, né? Eu tava na praia, eu ia muito à praia aos domingos, né? E aí eu tava na praia, um cara me abordou e falou assim, cara, eu acho que você tem um perfil legal. Você Era tem um uma olheiro, altura... tipo um olheiro. Era um olheiro, era. Isso era muito comum. Eu fiquei reticente, né? Assim, meus amigos frescaram que só. Conversa de negócio, de modelo, macho. Sai daí, macho. Negócio de modelo. Imagino modelo. coisas impublicáveis. Aí dentro, os caras aí dentro, negócio de modelo, macho. Mas aí eu fui e eu sou muito do pagar pra ver. E aí no outro dia eu falei, cara, eu vou lá ver qual é desse cara. E fui. E acabou que as coisas foram acontecendo ali muito. Tua família sempre te apoiou? Na verdade, eu fui antes de falar com qualquer pessoa. Sim. Meu pai não me apoiava muito nesse esquema, não. Meu pai queria que eu fosse um engenheiro, pô. Na cabeça dele era isso. Sim. Cara, tu tem que ser um engenheiro. Engenheiro ali. Meu pai é muito conservador. Engenheiro não tira foto, pô. Meu pai é muito conservador. A geração dele, né? Entendeu? Qual a idade do teu pai?
Meu pai é novo, meu pai tem 63. O meu tem 71, mas o meu pai É muito próximo, muito próximo. Então meu pai é ali muito conservador e tudo. E o negócio dele é tipo assim, cara, não vai mexer com isso, bicho, não tem futuro. Então eu não falei nada pro meu pai, eu fui. Quando eu conversei com o cara vendeu o sonho. Tipo assim, Lucas, eu trabalho assim, 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 tem fotos, tem isso, tem aquilo outro. Mas não rolou em nada nas 3 primeiras semanas desse primeiro contato que eu tive com ele. O cara tirou umas fotos minhas, era numa agência próximo do centro, paredezinha de fundo branco, eu aqui fiquei parado, ele tirou uma foto minha de frente, um de lado, outro do outro e pronto, morreu. Quantos anos? Eu tinha 17 anos. Era 17 para 18 anos. Que Mas foi logo quando eu entro na faculdade. Foi logo quando eu entro na faculdade disso. Mas, Lucas, esse mercado aí, tu pode dizer com propriedade, tem muita promessa falsa, né, cara? Tem, cara, porque... assim, eu não sei como é que dá o nome, se é olheiro mesmo. Pode ser um olheiro. Que promete e, às vezes, né, se vale ali da inocência ou da ingenuidade de tantas pessoas jovens, né? Eu te diria que não só essa profissão especificamente. Eu te diria que qualquer profissão que você mexe com o sonho de alguém. Porque quando você mexe com o sonho de alguém, aquela pessoa está vulnerável. Ela faz qualquer coisa para atingir um sonho. Então imagina, por exemplo, um cara que ele quer ser muito cantor. Aí aparece um cara que se diz empresário do, sei lá, Gustavo Lima. O cara vai fazer de tudo. Se tu me der 100 mil reais aqui, eu te dou, eu mudo tua vida. Então, quando você mexe com o sonho de qualquer pessoa, aquela pessoa é muito vulnerável. Então, ela vai acreditar nas falsas promessas. Então, eu não diria só o modelo, mas qualquer área tem isso. Nesse mundo artístico, né? Mundo artístico, no futebol né? também, né? Acontece muito. Eu tenho, por exemplo, um sócio meu, que eu não sei se vocês conhecem, talvez sim, o Júnior Mendes, que a esposa dele, a Gisele Café, caiu num golpe, exatamente assim. O sonho dela era emplacar sucessos, músicas, enfim. E uma mulher disse que era empresária e que conhecia pessoas e tal. Enfim, para resumir, ela caiu num golpe e perdeu 100 mil reais. Então é muito comum isso. Tem um potencial incrível, Gisele, né? Ela é uma pessoa, cara, ela tem tudo para fazer sucesso. Ela tá só esperando aquele... É só aquele... Cara, aquela aleatoriedadezinha que falta, né? Aquela sorte, né? Eu acredito muito nisso. No momento certo, com a pessoa certa, na hora certa. Isso, na hora certa. Porque ela tem talento, tem carisma, tem tudo, né? E no meu caso ali, voltando bem nesse período ali, 18 anos, mais ou menos, jovem e tal, eu fui mais pra essa história de, cara, é um extra, um bico. Eu ganhava 300 reais por mês, pô. Qualquer coisa, bicho. 300 conto, 300 conto por mês. Dar uma voltinha com a namorada. O meu negócio era esse. Comprar um tênis. Comprar uma roupa, um negócio. A roupa e tal. E acabou que um tempo depois que eu tive esse primeiro contato com o cara, ele me liga e diz assim, eu fechei um trabalho pra ti. Era um trabalho, umas fotos pra uma marca, na época se chamava DLP, hoje ela se chama DLT. Então ela tinha uma marca super conhecida daqui. Cearense. E eu fotografei, cearense e tal. E fotografei e, cara, eu ganhei 850 reais. Bicho, eram quase 3 meses do meu trabalho. Tô rico. Não, sério, e o engraçado é que o cara foi lá na minha mãe lembra dessa cena, se eu perguntar talvez ela até lembre. O cara foi lá em casa me pagar isso e me pagou em dinheiro, em notas de 100, 200, 300, 850 reais. Falei, cara, é muita grana, bicho. Aí tua mãe? Aí não, a minha mãe ficou super feliz, ela ficou super orgulhosa e a campanha teve outdoor, então tinha outdoors espalhados pela cidade. Sim. Então aquilo ali mexe com um pouco de ego, com um pouco de, cara, é muita grana. Sim. Então eu falei, poxa, vou levar esse negócio paralelo à faculdade, que eu não gostava muito, pra não dizer não gostava de jeito nenhum. E vou fazendo. E as coisas foram acontecendo e nesse meio tempo eu conheci esse cara que é cearense, que é o Ayrton, um grande amigo, que ele já morava fora. Então eu olhava as fotos dele e falava, cara, eu quero isso pra mim. Então ali, a primeira faísca de que eu queria seguir aquilo profissionalmente, mas mais pra morar fora, foi eu vendo as fotos dele. Porque era um sonho pra mim morar fora. Só que era um negócio muito distante, porque meus pais não podiam pagar. Então, as coisas foram acontecendo assim, sem muito pensar, né? Eu acredito muito na aleatoriedade da vida. Sim. Né? Então, acho que um dos grandes conflitos que eu tenho na minha cabeça é a história do eu ter muita fé porque eu tenho muita fé, mas da aleatoriedade ser muito grande, né? Sim. Então foi basicamente isso. Mas aí você foi aproveitando as oportunidades, né? Foi. Aí, poxa, eu fiz um desfile maior, umas fotos maiores, campanha. Mas nesse meio tempo fiz... eu fiz evento de entregar chip da Vivo na praia. Eu fazia de tudo, bicho. Aparecia, eu fazia. Eu via lá, era um cachê legal. Pô, eu fiz a campanha de férias do Ceará. O negócio ganhei 50 reais, pô.
Ganhei 50 conto, mas fui. Naquela época, 50 era 50, né, meu amigo? R$50, cara, pra quem ganha 300 é 20% do salário. É 20% do salário do cara, é fortuna. Com certeza. Fortuna. Então foi acontecendo, né? Cara, mas na tua família, tem outras pessoas também que foram agraciadas com a beleza diferente? Beleza diferente. Ou tu foi o único, assim? Não, Deus olhou, pá, vou dar pra esse cabo aqui. Nada. Quem dera, né? Mas assim, se eu não puder falar minha filha. Não, mas a minha mãe, ela é bonita, mas antigamente, quando ela era mais nova, assim, bicho, era espetacularmente linda. Minha mãe é uma índia, né? Que é o que meu pai fala que se apaixonou por ela. Cabelão assim, lisão. Era uma Iracema. Minha mãe era um Iracema. Tinha até a franjinha e tudo. Legal. Então eu puxei muitos traços da minha mãe. Na brincadeira, né? Pra saber se tem mais alguém que é desse mundo, né? Não. Meio artístico e tal. Não. Eu fui o único que foi o primeiro e o único, graças a Deus, que eu fui pra essa loucura aí. Mas não. E foi muito por acaso, né? As coisas foram acontecendo. Assim, se realmente, se eu fosse seguir a vida tradicional do que meu pai queria, do que eu estava fazendo dentro da faculdade, eu seguiria com arrumar um emprego, trabalhar numa multinacional. Tradicional, talvez abrir uma empresa, porque eu sempre tive esse desejo de ter algo meu. Empreender. Então, acho que seria mais ou menos nessa pegada aí. Mas como apareceu esse negócio e foi ficando sério, aí eu já comecei a olhar para esse mundo com outros olhos. Mas não... É engraçado porque eu não olhava para essa história da moda como eu quero ser um modelo famoso. Não, meu negócio não era ser famoso. Que nem como é a história do Big Brother, por exemplo. Eu queria pegar aquela oportunidade para transformar aquilo em algo. No caso da moda era, vou viajar, vou conhecer outros lugares e morar fora, porque era o grande sonho que eu tinha. Por exemplo, eu tive um amigo que no meio da escola, ele foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Foi passar 6 meses lá. Eu falei, cara, eu preciso disso, eu quero isso um dia. Aí eu vi as fotos dele, na época Fotolog, ó. Tinha uns Fotolog. Aí eu vi as fotos do cara no high school e tal. E eu falava, cara, eu quero um dia viver isso daí. Então eu tinha esse grande sonho de morar fora do país. Então, se houvesse uma oportunidade de trabalhar no McDonald's, não diminuindo o trabalho do McDonald's, não é isso, mas que fosse qualquer coisa, eu teria coisa que tivesse, que abrisse as portas para abrisse as portas para eu ir morar fora. Massa. Aí qual foi o ponto assim da virada? Um ponto de inflexão que caraca, que virou o jogo. O ponto de inflexão acontece quando eu tô fazendo mais e mais trabalhos, os trabalhos eles começam a ter mais frequência. E o cara que cuidava, assim, que me ajudava na carreira, enfim, que era o Roberto, ele já tinha me dito que havia essa possibilidade. Ele falou, olha, Lucas, eu acho que você é um cara que tem um perfil diferente, você é alto, você é bonito, pode ser que dê certo, você mora fora, eu conheço outros modelos que moraram fora também, enfim. Então eu acho que você pode ser bem sucedido. E aí, nesse meio tempo, eu faço um desfile aqui grande, de um evento chamado Dragão Fashion, que é como se fosse... É um terceiro maior evento de moda. Eu não sei hoje em dia como é que tá, mas antes era o terceiro maior evento de moda do país. E vem uma agência que é a Ford. E a Ford conversa com o Roberto e fala, olha, esse cara tem perfil, esse cara é um cara que pode morar fora. E aí, quando ele conversa comigo, eu falo, cara, se tem essa possibilidade, vamos fazer essa possibilidade acontecer. E aí, eu acabo procurando outras agências, até que um dia um francês, dono de uma agência na França, mas que ele tinha escritórios em alguns outros lugares, ele resolve me agenciar nessa parte internacional. Então é uma parceria entre o Roberto e ele, era o John Viadier. E aí ele fala, cara, eu acho que você pode modelar fora, e um caminho bom para você, um bom mercado é a China. Porque a China é um mercado que eles não te exigem muita experiência, então eles podem pegar modelos como você, que não tem tantas fotos boas, que não tem carreira. Tá começando. E tá começando, e é uma escola, de fato. E foi uma escola para mim. E é um mercado consumidor gigantesco. Não, tem trabalho literalmente todo dia, toda hora, 24 horas, assim, é frenético, é loucura. E aí quando ele falou aquilo, aí parece uma coisa, né? Assim, eu falei, meu Deus, aí é como se toda a minha vida, faculdade, tudo não existisse mais. Era só aquilo. A partir disso era só isso. Eu foquei, porque eu quero ir pra China. Quero oportunidade, e aí acabou que deu certo, né? Ele conseguiu fechar uma agência, mas sem maturidade, sem nenhum tipo de critério, eu fui pra primeira agência que apareceu. E aí foi assim, foram momentos muito difíceis pra mim. Imagina, muito difíceis. Tu tinha qual idade?
Eu tinha 18 para 19 anos. É, muito novo. Muito É. novo. E teus pais? Mas fizeram cresceu novo? rápido a carreira também, né? 17, aí 18, Foi 19, 17 já a 18, aí logo veio essa oportunidade. Quando foi, eu tava completando 19 anos, eu tava indo embora do país. Então eu não cheguei, por exemplo, porque se você vê o trajeto tradicional, digamos assim, o cara começa numa cidade pequena, ele vai para São Paulo, e São Paulo que é um mercado já mais consolidado, Vai pro que mundo. tem moda, de fato, tem revistas grandes, enfim, e de lá o cara vai pro mundo, né? E no meu caso já foi diferente, Pulou. Fortaleza, já pulei direto para fora. Então eu fui para uma agência que antigamente era uma agência grande, na época que eu fui já estava quase falindo, mas eu não fazia ideia disso. E não só isso, né? Eu não tinha foto nenhuma, não tinha experiência nenhuma, não tinha experiência de nada. A minha sorte é que eu falava inglês, né? Se eu não falasse inglês, bicho, tava ferrado. É, capaz da galera te trapacear lá, né? Mas me trapacearam, assim. Bicho, foram momentos muito Perrengue. difíceis. Foi perrengue mesmo. Mas tu foi morar na China. Fui. Eu morei 2 anos na China. Não sequenciais, né? Mas nessa primeira temporada eu fui para 3 meses, acabei estendendo para 6. Porque muita coisa aconteceu, né? Assim, eu fui para 3 meses e no meio do contrato a agência fecha. Isso foi bem no período do Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês, ele é o maior êxodo humano do mundo. Do mundo. Porque lá é obrigatório É. você voltar para casa. Você tem que voltar para sua casa, porque é muito comum o cara de uma cidade do interior e trabalha em Xangai, o cara de uma cidade do interior trabalha em Pequim, por exemplo. Pensa aí, Então mais você de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão e meio de pessoas transitando ali. Ao eixo da Terra. É loucura. É loucura. Então é o único período que de fato a China para, ela fecha. E as coisas realmente se acalmam. Sei. E aí, nesse período, é um período que a dona da agência aproveita para fugir, porque ela já não pagava mais o aluguel do escritório onde prédio. ficava a agência, e ela simplesmente sumiu. Então, de poucos trabalhos que eu tinha, que assim, a história é longa, né? Inclusive, eu Sim. até escrevi um livro. Tu tem um livro eu sobre tenho. isso? É? Eu tenho um livro sobre a minha trajetória, morando fora, até Aí chegar no conta isso Brasil, aí, né? eu conto tudo, né? É um romance autobiográfico. Como é o nome? E o pior é que eu ainda não tenho um nome, porque eu terminei de escrever agora. Ah, tu ainda vai lançar. Eu ainda vou lançar. Quem vai Tá. escrever, inclusive, o prefácio do livro, quem vai escrever é o Marcel. Marcel Pinheiro. Marcel Aí. Pinheiro. Marcel Pinheiro. Marcel Pinheiro. Faça hora com ele, não, pai. Marcel Pinheiro. Eu falei, Pouco Marcel, sarcástico. Marcel, tu vai me dar honra ou tu vai... Como é que é o esquema? Aí ele falou, macho, eu vou escrever o prefácio do teu livro. Mas o livro tá pronto, tá... Cara, fica portas tá- abertas aqui. Quando você quiser lançar. Quando eu lançá-lo, vem quando eu aqui, lançá-lo, a eu vou gente voltar aqui com divulga certeza. Aqui. Massa. Então acho que é melhor até guardar umas historinhas do... Tô brincando. Não, Mas... mas só um episódio da China. Mas lá na China, tu tinha outros caras do mundo todo lá nessa agência que tu Sim. tinha contato e quando tal? eu cheguei, só pra vocês entenderem como é que funciona a dinâmica, né? Tá. Eu fui só, porque tem muita gente que me pergunta, tu foi só, tu não foi com outras pessoas? Não, eu fui só. Eu assinei o contrato, tudo bonitinho, e fui diretamente para Xangai. Quando eu cheguei, eu fiquei inicialmente num apartamento provisório junto de um outro brasileiro que morava lá, e foi meu primeiro impacto foi absurdo, cara. Eu cheguei, abri o apartamento pequeno, todo sujo, todo desorganizado, já me deu, sabe, assim, uma ansiedade de ver aquele negócio, porque eu tava num canto que eu não fazia ideia, eu simplesmente aceitei. E até engraçado porque meu pai não aceitou. Então eu passei um período longo sem falar com ele. Mas era aquela coisa, ele tava com raiva de mim, mas preocupado comigo. Então ele falou assim, olha, eu só quero 2 coisas de você. Uma, que você não use droga, e a outra, que você fale com a gente todos os Dê dias. notícia, né? Você dê notícia todos os dias. Aí eu chego lá, descubro que na China o Facebook é proibido, que as redes sociais são proibidas. Que ano foi isso? Isso foi em 2009. Então, é o começo das redes sociais, mas a gente já era conectado, assim, já tinha esse hábito. Já usava Skype, por exemplo. Eu não tinha celular, iPhone como a gente tem hoje, mas já tinha. Então eu chego lá, eu não tinha como mandar mensagem para os meus pais. Aí você vai descobrindo que a China é a China. Entendeu? Que é um lugar muito particular. Assim, é um lugar muito peculiar e diferente de qualquer outro lugar que eu já fui, por exemplo. E aí eu já tenho esse primeiro impacto. Só que um tempo depois a agência fala, não, seu apartamento não é esse, você vai ficar aí durante 3, 4 dias até a gente preparar um outro apartamento. E aí eu fui para esse outro apartamento, aí tinha 2 franceses, um sul-africano, e um pouco depois chegou uma menina russa. Então esses eram meus companheiros de apartamento. E aí foi aquele intercâmbio de informação, de cultura, enfim, foi legal, cara, foi um período. Assim, é aquela coisa, você tem que tirar o lado bom das coisas ruins que aconteceram.
Foi muito perrengue, foi. Mas também foi. Eu tive muitos momentos legais, assim, muitos momentos bons. Sim, Durante esse muitos aprendizados. Muitos. Aí, entre idas e vindas, tu disse que ficou quanto tempo lá na China? 2 anos. Mas nesse primeiro contrato, nessa primeira estadia, eu fiquei 6 meses. Porque inicialmente eu fui com essa agência 3 meses. E era tão loucura, tão falta de maturidade, de analisar as coisas de fato, que depois desses 3 meses eu não tinha nem noção para onde eu ia depois. Tipo, eu não tinha noção que país eu iria. Porque, só para vocês entenderem, assim, como é que funciona a dinâmica. A passagem saindo do Brasil para algum país asiático é muito caro. Então o que os modelos fazem? As temporadas, elas duram 3 meses. Então o que o cara faz? Ele comprou a passagem tem validade de 1 ano, ele bota a ida, sei lá, dia 10 de janeiro de 2023 e a volta para 9 de janeiro de 2024. Então ele tem 1 ano dessa passagem que é mais cara. Nesse meio tempo ele fica viajando por países vizinhos, porque é mais barato. Então a minha passagem de ida e volta, ela tinha 1 ano de duração. Então eu tinha aí 9 meses, depois dos 3, para eu viajar para outros lugares. Ali, né? Mas eu não sabia nem para onde eu ia. E aí, nesse meio tempo, os meninos que foram para minha agência, esses franceses, o sul-africano e a russa, eles já eram experientes. E quando eles chegaram lá que viram que a agência estava meio que falindo, eles foram aos poucos indo embora. Então eu fui ficando sozinho, até o ponto de eu ficar 100% sozinho. E logo em seguida veio um ano novo chinês. Então foi um período que eu fiquei sem grana. Foi um período que eu fiquei sem grana mesmo, assim, zero reais. E aí, como é que você virou, cara? É assim, quando eu falo isso, a galera fala assim, tu tá exagerando. Eu roubava pra comer, bicho, sem exagero. Assim, quando eu conto isso, aí parece que, tá se fazendo, mas eu roubava mesmo. Você se orgulha disso? Não, claro que não. Óbvio que eu não me orgulho disso. Teria uma outra opção pra você resolver o seu problema? Com certeza. Eu ligaria pra casa e falaria, pai, eu tô passando isso, e eu preciso de ajuda. Mas se eu fizesse isso, eu iria confirmar o que meu pai sempre disse. Cara, tu vai pra esse negócio, tu vai se fuder, tu vai se ferrar todo. Eu não quis dar o braço a torcer. E aí é o que eu entro na história do que eu falei pra vocês, assim, eu tenho uma fé muito grande, mas acredito também muito na aleatoriedade da vida, assim, porque eu acho que aí é um pensamento meu, assim, tirado da minha cabeça, sem teologia nenhuma. Mas abre eu acredito aspas, abre aspas, Fernandes Lucas, né? Ou seja, o grau de complexidade 0, né? Burro só ele. Mas eu acho muito que assim, Deus nos deu a história do livre-arbítrio e não foi à toa, né? Ele deu porque se tudo fosse escrito de um jeito em pedra, a gente não teria opções, a gente não teria consequências. Marionetes, né? A gente seria marionete. Então eu acredito muito que Deus ele tem consciência das coisas que vão acontecer, mas existem muitas camadas na sua vida, que a depender do que aconteça, você acessa ela. Então eu vejo assim. Então eu tenho certeza que Deus esteve me amparando, me empurrando em determinadas situações, como foi a grande virada de chave. No período do Ano Novo Chinês, que a agência fecha, né? Eu tinha um mexicano que trabalhava na agência, ele chegou lá em casa e disse assim, olha, Lucas, infelizmente eu tenho uma notícia ruim para te dar. A dona da agência foi embora, ela sumiu e a agência fechou. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida, bicho? Aí ele, cara, eu não sei, nem eu sei o que eu vou fazer da minha, porque eu tô aqui e o meu visto de trabalho depende desse trabalho, né? Depende porque ele trabalhava pra agência, ele foi pra lá, enfim. E aí eu ainda tinha um detalhe, meu visto próximo de acabar e o apartamento eu ia ter que sair, porque o apartamento era alugado no nome da agência. E nesse meio tempo, que é o período que eu roubei pra comer, Sim. eu ia pro Carrefour e roubava e tal. Quer mais uma? Não, tá tranquilo. Tá. Eu tinha uma bolsa que eu usava assim, ela era perfeita, a bolsa do roubo, porque ela Sim. tinha um... Escondia bem e tal. Escondia, ela tinha um uma bolso aqui, alça ela aí tinha, e ela tal. tinha um bolso, que era o bolso de colocar o tênis sujo, e é um bolso fundo, é um bolso quase que falso. Então eu passava e roubava as coisas e era tranquilo. Então eu comia no agranel do supermercado e roubava as coisas lá. Não tinha tanta câmera. Não, não tinha... Rapaz, eu não sei se tinha, né? Eu não sei se eu acho que foi Deus... Aí eu Se acho que foi tinha, Deus me tu ajudando. driblou até as câmeras. Aí foi Deus me ajudando. Eu ia pro supermercado, comia lá no... Ixi, rapaz, meu celular tocando ali. Não, Não hora, tem problema não, problema vai lá. Segura aí. A gente edita aí, não tem problema não. Vamos aproveitar então para falar aqui dos nossos patrocinadores, Mota da Costa, Imobiliária Mota da Costa, onde você pode encontrar a solução para o seu investimento imobiliário. Comprar, alugar ou investir, colocar o seu imóvel aqui para locação. Aqui na Imobiliária Mota da Costa você vai conseguir, sem dúvida alguma, um bom investimento. Então acesse aqui
Vai aparecer o QR Code aqui na tela e você pode tirar todas as suas dúvidas e ser muito bem atendido, Pedro Veras. Exatamente. E também nosso grande amigo da Belgo Cercas, hein? Precisando Belgo de Cercas. cercas, o cara é referência aí no mundo todo, lá com o nosso amigo Gleuton. Certo? Boa. Precisa de cerca não lá na tua casa? Não, Pra eu moro em cercar tua prédio. Eu meninazinha, moro em tua prédio. filha. Como é o nome dela? A Luísa. A Luísa. Um beijo, Luísa. E Obrigado. tua esposa é A minha esposa é a Ana Lúcia. Ana Lúcia. Também um prazer. Muito obrigado por ter liberado aqui o rapaz, né? Recebeu o alvarazinho direitinho? Recebi. Eu fui falar com ela porque eu disse assim, eu inclusive voltar pra casa eu tenho uma reunião com ela. Que Olha só. a gente tá abrindo uma marca de roupas feminina. Massa. Segura aí. Vamos para falar sobre isso. Mas depois a gente chega lá. Chega lá. Ó, Belgo Cercas, acessa aqui, você também tem todas as informações, produto de alta qualidade e todas as soluções em cercas. E por fim, Deca Seguros, grande Eduardo Gonçalves, meu irmão, forte abraço. Você tá lá nos Estados Unidos, em Orlando, né? É isso aí, meu amigo, venha visitar a gente. Deca Seguros com toda a gama de soluções em seguros. Boa. Para segurar o seu patrimônio e também a sua vida, que é o patrimônio mais importante que a gente tem, né? Tá bom, gente? Então, acessa aqui essa galera, só gente do bem, gente da melhor qualidade e que acredita e apoia no nosso projeto aqui do Atos Podcast. Vamos voltar onde é que a gente estava, hein? A gente tava. Tocou o telefone, minha tava mãe, minha mãe ligando. Tá bom. E Como é o nome dela? Dona Lícia. Braço, Dona Lícia. Tem que Dona ligar Lícia. mesmo. Tem que ligar Dona Lícia, mesmo. me ligando. A minha mãe me trata igual uma criança. Não, mãe é impressionante. mãe, né, cara? Mas eu gosto. Eu só não falo pra ela que gosto, mas eu gosto. Ela não pode saber, não, senão ela vai ligar mais. Pode não, né? Não, mas eu adoro. Sim, Mas cara, eu tava como é que falando foi a nesse, história? Roubou ali e tal. nesse período, eu tava ali aqueles assaltos ali, né? Os furtos dentro do Uma vida de supermercado. meliante. Vida de vagabundo. Não, é engraçado porque em um dado momento eu pensei, meu Deus, será que isso vai virar um hábito? Eu vou virar um ladrão e tal. Cara, assim, mas Eu pensava. refletindo, naquele momento, qual era a sensação? Tu ter que... Era ruim. Assim, a primeira vez, eu me lembro que... O que acontece? Por que eu fiquei totalmente sem dinheiro? Porque eu tinha uns adiantamentos semanais, né? Que eles chamam de pocket money, que é o dinheiro de bolso, né? Que era o adiantamento semanal que é pra gente comer. A agência liberava isso. E eu levei uma graninha aqui do Brasil, porque era pra eu comprar um computador. Então, quando eu fui pra lá, eu juntei o dinheiro que eu tinha, pedi um adiantamento da agência, juntei isso e comprei o computador, porque pra mim tava tranquilo, porque toda semana eu tinha um adiantamento, a agência dava lá essa graninha, né, o pocket money, e eu tinha mais dinheiro pra receber. Então eu pensei, não, eu vou comprar um Só computador. organizou ali dessa E forma. me organizei assim porque eu imaginava que ia ter um fixo lá caindo e o fixo não veio. Então eu gastei todo o meu dinheiro. Então eu fiquei assim, com as compras que eu tinha do que eu tinha feito da semana, me sobrou pouquíssimo dinheiro, assim, a moeda lá na China é o RMB, então sobrou um pouquinho de dinheiro e as compras lá e o meu computador que eu comprei e o dinheiro que eu iria receber da agência, só que a agência fechou. Então eu cheguei e começou o ano novo chinês, eu recebo a notícia que o Aldair, né, o mexicano fala que a agência vai fechar e tal. E cara, eu vou na cozinha, abro o armário, praticamente eu não tinha comida. Então eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E lá é muito comum essas sessões a granel, de frutas secas, de amendoim, de amêndoa, enfim. Então quando eu pensei, pô, eu vou pro supermercado, vou comer lá no a granel, fingir que tô comprando alguma coisa, compro alguma besteira que o meu dinheiro possa pagar e vou comendo. E dentro do supermercado, eu pensei, cara, e se eu pegar aqui um macarrão instantâneo e jogar na bolsa? Ninguém vai ver. Fazer falta, né? Ninguém vai ver. O Carrefour andou fechando umas lojas aí, não foi? Foi bem eu. Bem eu. Ainda bem que ele não foi na Americanas, né? Bem eu. Não, e o pior que o meu livro, eu escrevi essa parte, eu botei o nome Carrefour. Aí o livro passa por uma análise jurídica, né? Pra poder, a editora faz isso. Meu amigo. Aí eles olharam assim, rapaz, Lucas, vamos tirar isso aqui. É melhor. Vamos tirar esse nome aqui que não é legal. Mas tá gravado aqui. Mas Carrefour, obrigado, tamo junto. Vocês me ajudaram muito. Prescreveu, cara. Carrefour não, Chanenfu, né? Lá Carrefour mas em grupo. chinês é Não, o nome Carrefour em chinês é Chanenfu. Ah, é? Então, Chanenfu, obrigado, tamo junto. Não, e prescreveu. Valeu, prescreveu. É, Porra, isso foi em 2010, cara. Não, e pelo de amor repente Deus. eles podem negociar contigo uma campanha, né? Eu faria mais que justo. A campanha seria eu lá indo lá roubando. Devolvendo lá um macarrãozinho. Pô, Olha, sacanagem. se um dia você pensar em subtrair algum item da prateleira do supermercado. Não faça. Não faça. Mas é engraçado porque... E aí, ó, eu fazendo um jabá no meu livro, isso vai, assim, eu descrevi muito bem isso, porque
A primeira vez que eu fiz, que eu voltei pra casa e tal, e aquela adrenalina, eu suando frio, eu me senti mal, pô. E eu chorei muito nesse primeiro dia. Por quê? Porque por dois motivos. Primeiro porque é fundo do poço pra qualquer pessoa ter que roubar pra comer. Então, é assim, quando eu vejo uma notícia que alguém tava roubando pra comer, imagino o desespero de um cara desse. No meu caso, eu era ali um playboy que tinha uma situação em casa que eu poderia ter solucionado. Mas por puro ego disse, não vou fazer, ligar pro meu pai. Porque eu queria continuar nessa minha travessia aí de viajar para outros lugares. Eu poderia ter solucionado do jeito correto. Não fiz. Não me orgulho, mas faz parte da minha trajetória. Foi um aprendizado. E a segunda parte é porque, como eu tinha esse acordo com os meus pais de ter que mandar notícia sempre, eu tinha que mandar mensagem dizendo que estava tudo bem. E essa parte era ruim, porque em um dado momento a internet lá na minha casa foi cortada. Mas eu tinha que mostrar pra eles que eu tava bem. Aí eu comecei a ir a um café que ficava do lado da minha casa, que era um Starbucks, pra pegar a internet grátis e tal. Eu tinha um iPodzinho que eu usava música, era aquele iPod Touch. E ele conectava na internet. E era onde eu me comunicava com os meus pais. E eu tinha que conversar com eles fingindo que tava tudo bem. Então essa parte era dura. Porque eu tinha que fingir que tava tudo bem e eu tinha que, na verdade, eu tava roubando pra comer. Então era uma dualidade meio difícil, sabe? Sim. Mas... E quando é que foi como as virada, coisas se aprumaram de novo lá na China? Como é que Deus, cara, eu vou te dizer por que foi Deus. Porque lá na China, assim, como é comum em outros lugares, existem muitas festas que as festas são gratuitas para os modelos. Eles vão meio que para dar uma embelezada no local. Então a entrada é gratuita, a bebida é gratuita. Entendi. E a gente tinha um celularzinho desses que recebe, tipo o sabonete 1100, lembra? Na época era esse que eu usava. E todo dia recebia uma mensagem de uma festa diferente. E eu sempre recusava. Por quê? Porque a festa era gratuita. As bebidas eram gratuitas. Mas para chegar lá não era. Porque eu ia ter que ir ou de táxi ou de metrô. E eu não tinha grana. Só que um belo dia, todo dia eu recebia um convite. Um belo dia, eu disse, cara, quer saber, bicho, eu tô tão mal, velho, que hoje eu vou. Eu tô tão mal, tô me sentindo tão mal, tô tão depressivo dentro dessa casa, porra, sozinho. Eu vou. E eu fui. Quando eu fui, eu encontrei com uma amiga minha, a Carol, e ela tava junto de outra amiga que tinha acabado de chegar em Xangai, a Lorena Ganan, uma menina de Goiânia, e ela desceu-se do carro, muito bonita, cabelo curto e tal, e tava fumando um cigarro, e eu me lembro muito dessa cena, porque é uma cena que pra mim ficou muito marcado, porque esse foi o ponto de virada. A gente vai pra balada juntos e eu fico com essa menina lá. E foi uma noite que eu esqueci, foi uma catarse pra mim ali, porque eu de fato anestesiei total. Eu tava realmente esquecendo de todos os problemas. Fiquei com ela, a gente voltou pra casa dela, passamos a noite juntos. E quando eu tava prestes a ir embora da casa dela, me deu um estalo e eu disse o que estava passando comigo. Eu contei, simplesmente abri o coração pra ela. E aí por que eu acho que foi Deus, assim, eu atribuo isso a Deus? Por quê? Primeiro, eu recusei vários outros convites. Aceitei exatamente aquele. Era o convite da festa que eu conheci a Lorena. A Lorena, eu me abri com ela. E ela, na hora que eu contei, ela começou a chorar e falou assim, não, eu vou te ajudar, pelo amor de Deus. E ela me apresentou pro dono da agência dela. Na época ainda estava no Ano Novo Chinês, mas o cara foi pro escritório, me viu e resolveu assinar um contrato comigo. Então, é nesse momento, e é por isso que eu fico 6 meses. Então por que eu acho que foi Deus? Porque, cara, não tem outra razão de ser. Deus sabia que eu tinha que morar fora durante um tempo, mas ele não ia pegar na minha mão e dizer assim, vá lá. Mas ele me mostrou que aquele era o dia que iria acontecer um ponto de inflexão. A minha trajetória estava assim e ele fez ela ser assim. Sim. E aí eu fico mais 3 meses. E aí a história é completamente diferente, porque aí eu vou para uma agência melhor, uma agência com estrutura de fato, passo a morar em outro apartamento. Tinham outros brasileiros, então eu passo a morar com outros brasileiros. E aí eu fico mais 3 meses, dá 6 meses de China. Então foi um período de muito aprendizado para mim. Não tenho mais que roubar para comer, não tenho mais que me sujeitar a esse tipo de coisa. E aí realmente as coisas começam a melhorar. Show. Então foi um período muito, muito difícil, mas muito bom. Aprendizado grande, né? Grande. Cara, aí tu volta pro Brasil, depois da China? Não. Aí eu sigo viagem. Depois disso eu vou pra Coreia do Sul, pra Seul, depois eu volto pra China. Tá. Só que dessa vez eu vou pra Guangzhou, que é no sul da China, pertinho ali de Hong Kong, Shenzhen. Moro lá mais 3 meses e dá o período de 1 ano, né? Que é a validade da passagem. Aí eu volto pro Brasil. Entendi. Volto pro Brasil, consigo fazer um dinheiro, volto pra casa bem, assim. Depois de entre trancos e barrancos de passei muita coisa, eu voltei pra casa bem. Legal. O que é que tu aprendeu mais aí, né? No mundo oriental lá, China e Coreia do Sul e tal? O que é que tu lembra, assim, de mais aprendizado com aquele povo? Que é um povo muito trabalhador, né, cara? Sim, eu acho que eu posso dizer que
A China, por exemplo, tem muita gente que fala muita coisa de China, principalmente nesses momentos que a gente está agora, de momentos muito polarizados. Então, tem muita gente que mistura as coisas, digamos assim. Então, você não sabe o que é a China até você morar na China. Então, por isso que às vezes eu me seguro para criticar determinadas visões políticas, porque, cara, a gente não conhece de fato. Eu morei na China. É difícil de dizer por que um regime socialista daquele que promove muita pobreza, mas ainda assim dá muito certo em muitas outras áreas. Então é difícil você criticar 100%. Então, por exemplo, o que me chamava muita atenção? Os caras estavam lá, mas eles tinham um transporte de qualidade, o lugar era seguro. Tipo assim, poxa, eu morava em Xangai, uma cidade grande, São Paulo, dentro de China. E nunca aconteceu história de assalto, eu nunca soube de furto. Furto tem, claro, mas assalto eu nunca vi. Então a segurança, esse tipo de coisa me deixava muito impressionado, que é o que impressiona todos nós, né? O fato da questão do transporte ser muito democrático, entendeu? Então, por exemplo, você vê um cara que o cara dirige uma Ferrari, mas ele vai trabalhar de metrô, entendeu? E a Ferrari dele ele usa aos finais de semana. É uma coisa que eu vi muito isso em Hong Kong. Muito, muito, muito. Você vê aqueles caras, aqueles ingleses, assim, executivos e tal, o cara tem um belo carro, mas ele deixa na garagem e ele vai de transporte público. Mas Hong Kong também já é outro nível, né? Já é outra pegada. Né? Tem a questão inglesa, né? Assim, era uma colônia inglesa, foi uma colônia inglesa por 100 anos, então tem uma influência grande. Mas se eu pudesse dizer do que eu acho que é mais impressionante o sistema educacional deles. Não todos, né? Claro, não são todos os países asiáticos que são assim, mas o chinês, por exemplo, o coreano, o japonês. O coreano, especificamente, o respeito que eles têm com pessoas mais velhas é impressionante, cara. É impressionante. Até dentro do idioma, eles têm um jeito de cumprimentar uma pessoa mais velha do que cumprimentar uma pessoa mais nova. Então, assim, o senso de responsabilidade e de respeito que eles têm com pessoas mais velhas é impressionante. Na China também é assim. No Japão é demais. E a admiração que eles têm com a gente, assim. É legal, é interessante. Pelé! Não, assim, isso é muito. Samba. Isso é muito no americano. O americano ele tem muito uma visão que o Brasil é só isso. Né? Você tem uma visão muito idiotizada do que é o Brasil, né? Então, aqui todo mundo dança samba, sabe sambar, joga futebol e é o Pelé. Praia e tal. E não, eles têm uma outra visão. Obviamente, claro que não é todo mundo, né? Tem gente que segue os estereótipos, que é o que vê na internet, mas muitos deles têm uma outra imagem, né? Legal. Então é legal, assim. E o passaportezinho azul, meu amigo, abre porta. Viu? Né? Doido. Passaportezinho brasileiro abre porta pra caramba. Massa. Aí tu volta bem, e aí a história do BBB, onde é que entra aí? Antes de entrar o BBB, eu ainda continuo viajando, né? Foram 5 anos morando fora do país, porque eu ficava nesse vai e vem. Eu pegava a passagem de 1 ano, a passagem longa, ficava viajando por países mais próximos, temporadas, 3 meses e tal. Nesse meio tempo, passo outro perrengue, que é história longa, mas eu passo outro perrengue quando eu tô na Indonésia, o que faz eu ficar 2 anos sem voltar pro Brasil, porque eu tive um problema com a minha passagem, enfim. E eu, depois de 5 anos viajando, nesse período eu conheço a minha atual esposa, né? A gente começa a namorar. Eu conheci minha esposa na primeira viagem, em Xangai. Só que a gente começa a namorar quando a gente se encontra na Coreia do Sul. A gente se reencontra lá 2 anos depois. Aí a gente começa a namorar. E quando ela tava na última temporada, ela disse que quer voltar pro Brasil. Porque ela disse, eu quero voltar a estudar. Quero terminar minha faculdade, quero voltar a estudar. Ela também era modelo? Ela era modelo. Certo. Ela estava se formando em relações internacionais, pausou a faculdade para viajar e durante as viagens ela falou, não, eu quero voltar porque eu quero realmente terminar meus estudos e tal. Ela termina os estudos, volta a viajar novamente e depois ela diz que quer voltar a estudar novamente e ela vai para Portugal. Quando ela vai para Portugal, eu decido voltar para o Brasil. Porque eu vendo ela crescendo profissionalmente, voltando a estudar e tal. Falei, cara, eu preciso retomar minha vida de um outro jeito. Se eu ficar sendo modelo para sempre, eu não vou construir nada. E aí eu voltei pro Brasil. Voltei pro Brasil com uma certa grana e tudo. E um pouco depois eu abri a minha primeira empresa. Que aí eu montei um restaurante, o restaurante cresceu, as coisas começaram a crescer. E o Big Brother, ele entra ali em 2017. Então, de quando eu comecei a viajar, 5 anos depois eu volto pro Brasil, eu abro minha primeira empresa, começo a ganhar dinheiro, começo a fazer a minha vida financeira. E em 2017, numa brincadeira, eu resolvo me inscrever. Qual foi o restaurante que tu abriu primeiro? O primeiro foi uma casa de carnes chamada Butcher's.
Sim. Butcher 746. Sim. E é um restaurante bem conhecido na cidade. Sim. Logo depois a gente abriu umas lojas, que é o Barnes, que é uma hamburgueria também, que é bem conhecido na cidade também. E cresceu, assim, foi um negócio que tomou uma proporção legal, né? E, inclusive, Legal. eu conheci o Pedro lá na nossa consultoria. A gente tinha uma consultoria financeira e eu conheci o Pedro lá. E num dia que eu tava com a reunião com os meus sócios, a gente fez uma brincadeira. Rapaz, e se o Lucas se inscrevesse no Big Brother? Ia ser bom pros nossos negócios e tal. E eu me inscrevi. E acabou que nessa brincadeira foi sério o negócio. E eu acabei entrando na casa. Então, eu tinha uma vida ordinária ali de um cara, empresário, jovem empresário. Mas que tu tava já indo tinha bem. pensado em se inscrever? Não. Ali na brincadeira. É porque quando eu falo assim, aí as pessoas pensam que eu tô diminuindo o fato da minha participação, e não é isso, é porque realmente foi assim Foi que uma aconteceu. brincadeira. Aham. Depois que de fato as coisas começaram, por exemplo, eu fui à primeira seleção. Pra vocês terem uma ideia, eu escolhi a primeira seletiva, que você escolhe a cidade que você quer ir. Eu Tá. fui pra João Pessoa. Eu disse que eu não ia comprar uma passagem de avião porque eu não queria gastar meu dinheiro pra ir pra um negócio desse. Eu fui de ônibus, pô. Porque eu disse assim, cara, eu vou de ônibus aqui em Fortaleza, João Pessoa, porque eu não quero gastar meu dinheiro, porque eu não acredito nesse negócio Mas e tal. não tinha seletiva aqui, não? Fortaleza? Não, Fortaleza não. Fortaleza só teve depois que eu fui, tudo. Teve João Pessoa e não teve Fortaleza. Tem João Pessoa, se eu não me engano, tem Natal, tem Recife, mas não tem Fortaleza. Não, com todo respeito a João Pessoa, que é uma cidade maravilhosa, né? mas não Morei lá, morei lá. Mas não queira comparar Fortaleza, É, porque João Pessoa é maior pequenininha, PIB né, do velho? Nordeste, É. mas não tem, não tem. Entendi. Eu acho que o Brasil tá descobrindo que Fortaleza existe agora, não é possível, Não é né? possível, né? Mas aí, como é que eu foi fui pra lá. Como E aí, foi quando a eu- seleção? A seleção, como é? Quando eu cheguei lá, Curiosidades sobre o BBB. BBB, Seleção, é. como é? Como é a seleção? quando eu cheguei lá, assim, você primeiro você preenche uma ficha. Aí quando você preenche a ficha, você manda um vídeo, eles analisam e se eles passarem, aliás, se você passar nessa primeira seleção, você vai pra essa cidade que você escolhe lá. Porque quando você tá fazendo a sua É que a inscrição, primeira seleção de fato é a ficha e o vídeo. E o vídeo, Aí exatamente. a segunda fase é a segunda a fase é essa apresentação. seletiva que você vai lá conhecer a equipe, tem um primeiro contato e você escolhe essa cidade. Pode ser São Paulo, pode ser Rio de Janeiro. E eu escolhi João Pessoa, que era o mais próximo e que era um Dava local pra que ir dava de pra ir de ônibus. ônibus. Mas o pensamento era esse mesmo. Porque, tipo assim, nesse primeiro momento eu não pensei na história do ônibus. Mas eu pensei só qual é o lugar mais próximo de Fortaleza, João Pronto. Pessoa. Depois, quando eu recebi o e-mail que a minha ficha havia sido selecionada, eu disse, eu vou de ônibus, porque eu ainda não acreditava, de fato. Então eu disse, não, se eu vou pra lá, eu vou de ônibus porque eu não quero gastar dinheiro. Quando eu cheguei lá, eu pensei que teriam poucas pessoas. Bicho, eram várias pessoas. Lotado. Várias, lotado num hotel. Eles marcaram num hotel lá, um hotel conhecido, não me lembro o nome mais. E quando eu cheguei lá, era tipo uma dinâmica mesmo, dinâmica de grupo, não sei o que e tal. Quando eu fiz aquilo ali, aí eu senti a seriedade de fato do negócio. E aí a história muda de figura. Porque eu falo, cara, eu acho que esse negócio aqui realmente é grande. E dá pra ir. Pode mudar a minha vida e eu acho que eu posso ir. Porque quando eu fiz a primeira entrevista, eu senti muita segurança em como eles estavam falando comigo. Até então eu não tinha dito pra ninguém. Eu não disse pra minha esposa, eu não disse pra minha, que na época era minha noiva, eu não Sim. disse pra minha mãe, não disse pra ninguém. Caraca, foi nas escuras mesmo. Eu falei, não, eu vou atender, vou conhecer um fornecedor novo do restaurante, vou pra João Pessoa. Ah, E vou aproveitar pra fazer umas fotos e tal. Aí liguei pra um amigo meu, que tem uma marca de sapato aqui, que tem uma loja lá. E falei, cara, tu não quer que eu faça umas fotos pra ti lá, não? Ele falou, cara, show, maravilha, obrigado, quero. Então era o álibi perfeito, né? Fui pra lá Entendi. fazer umas fotos, mas na verdade eu tava indo, era pra seleção do Big Brother. entendi. E fui, fiz a seletiva, participei, senti que o negócio era grande, aí a história muda porque eu começo a pensar, cara, talvez a minha vida pode tomar um outro rumo se eu entrar nesse programa. E fui seletiva mais seletiva, depois eu fui pro Rio de Janeiro, eles continuaram me acompanhando até o dia de fato de eu entrar no programa. Sei. E aí começa essa loucura, porque Aquela história que você fica confinado lá um tempo. no hotel fica. Essa história mesmo. Eu fiquei 12 dias. Você fica dentro de um quarto de hotel sem sair. Sem falar com ninguém. Sem falar. Você fala só com o cara que entrega a tua comida. Caraca, mano. Só, é loucura. Mas internet, ou não? Não, zero. Zero? Zero. Fez o quê? É um retiro, né? É, tipo assim, o cara... Não, porque eu retiro pelo menos tu sai de dentro do quarto, tu anda. Não, De era... fato, Clausura mesmo. Era clausura. E clausurado. E eles entregavam uns livros, eu li 5 livros em 12 dias. Bom, então foi bom. Foi bom, foi... Não, foi pra mim... Dependendo do livro, né? Foi pra mim, não, mas eu li bons livros, né? Eu li bons livros, Eu li, inclusive, um livro que eu adorei, que chama Adorável Heroína, que é a história de um cara que é cego e que ele perdeu a visão quando ele nasceu e ele tinha um cachorro que era um cachorro, um cão-guia.
E Sei. o cão-guia ajuda a salvar várias pessoas no acidente Aliás, no ataque terrorista do 11 de setembro. Legal, É um livro bem legal. Foi um dos livros que eu li. Massa. Inclusive, foi a minha mulher que me deu esse livro pra eu levar. legal. Agora o cara engorda, né? 12 dias só comendo. Não, porque na minha cabeça eu pensava que eu tinha que entrar assim, muito bem de corpo, saradão e tal. Então eu treinava muito. Dentro do apartamento. Dentro do apartamento. Dentro do apartamento. Então eu ficava fazendo agachamento com a cama. Eu botava a cama aqui sem brincadeira. Como é o nome? Calistenia. Era calistenia. Pior que era calistenia. Não era tão calistenia porque eu ainda. Eu botava as roupas dentro da minha mala e ficava fazendo bíceps, levantava a cadeira e ficava fazendo isso. Treinava 2 vezes por dia. E eles davam uma bicicleta também. Você podia solicitar uma bicicleta ergométrica. Pelo menos isso, né? E Um eles aeróbicozinho, né? É, pro cara fazer aeróbico. É. Então eu treinava 3 vezes por dia, assistia filme, porque eles levavam eles levam um DVDzinho pra você. Sei. Um aparelhozinho de DVD, portátil, e isso você escolhe os filmes. Legal. Então e era quer dizer isso. que o objetivo disso é Enlouquecer só pra... você. É só Tirar do eixo. Pra que... Pra que você entre muito louco. Mas pra realmente não vazar quem vai estar lá. Assim, o sigilo é muito grande. Uhum. É muito grande. Eu acho que a magia do programa em si é essa, Vai né? disso, né? Você chegar e as pessoas não saberem quem vai estar lá e tal. Agora hoje, cara, tá tudo tão... As pessoas estão tão ansiosas, meu irmão, que o cara não quer esperar dar lá a chamada do programa avisando quem vai ser o participante. Aí tem sei lá, Léo Dias, a equipe do Léo Dias. Vou descobrir quem é. Descobre coisa mesmo. Cara, isso, meu irmão, não faça impressionante. isso, cara. Pelo amor de Deus, não vamos quebrar a magia do negócio. Mas realmente o processo de sigilo é muito grande. Hoje os caras mapeiam. Tipo assim, por exemplo, o Fiuk, o filho do Fábio Júnior, participou. Aí o Léo Dias descobriu que ele fez uma viagem de carro saindo de Minha São nossa Paulo até o Senhora. Rio de Janeiro. Caramba, velho, que loucura, meu irmão. Loucura. Eu sei que é o trabalho do cara e tudo, mas pelo amor de Deus, bicho. Tem um limite, né? Nossa, Tem um Senhora. O cara, pelo amor de Deus. Meu irmão, o cara tá me seguindo, bicho. Fala Tá sério, doido, mano, velho. fala sério, Mas tá doido. mas realmente é um processo bem... Qual bem... foi a edição que tu participou mesmo? Eu participei do 18, em 2018. Tá recente ainda, né, cara? 5 anos. Se levar em consideração que a gente não viveu 2, né? Pois é, tem a A pandemia gente no passou, meio, né? né, 5 teve uma anos. pandemia de 5 anos. E muda mesmo a vida o programa. Potência de comunicação. Por exemplo, a minha ingenuidade misturada com burrice e inocência foi tanta que eu não fazia ideia que as pessoas faziam um Big Brother paralelo no Twitter. Então tem a história de multirão, eu não sabia nem o que era isso. Também não sei não. Multirão Até são as hoje. pessoas, é literalmente um multirão de pessoas que se juntam pra votar e não sei o quê. Vai pro paredão, eu e tu, é a minha torcida e tal. Eu entrei no Big Brother, eu não tinha um perfil no Twitter. Eu não tinha estratégia. A mulher olhava pra mim, qual é a sua estratégia? Eu falei, você eu. Como é que você pode dizer, eu vou ser eu dentro do programa? Eu não tenho que me reunir com pessoas que eu não gosto todo dia e morar com elas. Entendeu? Então você não pode, eu vou ser eu. Não dá pra você ser você. Você é um personagem, um recorte da sua vida. E dependendo do seu estágio emocional, ali, do seu estado E você emocional. ainda tá na mão da edição também, né? Eu tenho muito claro na minha cabeça que a edição pode ter potencializado uma narrativa, porque eu acabei me envolvendo com a menina lá, então é uma história já batida, mas foi isso que aconteceu. Eu era noivo. E o meu personagem ficou muito em cima disso, né? A história ficou... Porque são vários personagens, são várias histórias, né? E a gente, hoje eu trabalho com audiovisual, eu vejo como é um programa de fato legal, assim, muito bem construído. O cara pega ali o dia a dia e o editor junta aquilo tudo e monta uma historinha. Então a minha historinha exatamente, era... Qual é a historinha do Lucas? O Lucas é o noivo que tá quase ficando com a outra garota e aí ficou nessa novela e tal, e tal, e tal. E aí a minha história ficou muito resumida nisso. Entendi. Eu não tinha noção. Na minha cabeça, as pessoas não assinavam o Globoplay pra assistir 24 horas. Na nossa época era o pay-per-view, né? O cara ia lá e assinava. Eu achava que ninguém fizesse isso, cara. É porque também ganha. Depois da pandemia, a coisa... Com a pandemia, né? A coisa explodiu, assim, de Não, forma mas- de participação Mas antes nas da redes pandemia sociais. já- Mas sempre foi grande. O Big Brother, ele teve ali o seu auge no início, ali, o Big Brother 1, 2 e 3 e tal. Depois ele cai um pouco, depois ele volta com muita força, mas ele sempre foi grande. Pequeno, assim... Quando ou ele tava grande, ruim, ou ele era grande. Exatamente. Quando tava ruim, Quando era tava grande. ruim, quando todo mundo dizia assim, o programa, a audiência, não sei o que, o programa ainda era bom, cara. Ainda tinha muita audiência. E eu não assistia, não era por outro motivo. É porque quando o programa nasce ali, eu ainda sou muito jovem e eu tinha que dormir cedo porque eu estudava de manhã. E quando eu fico um pouco mais velho, eu vou morar fora do Brasil e moro 5 trabalhando. anos. Então eu não vi o acompanhou. programa. Eu não acompanhei. Então eu não tinha noção que aquilo pudesse mudar a vida. E muda, velho.
E Muda. Quando tu entrou lá na casa e tal, aí chegou a perceber que tinha uma galera que tinha estratégia mesmo, que a galera foi lá mesmo pra... Lógico. Essa é uma das coisas mais perigosas de alguém que tem um pouco mais de vivência de quando entra num programa assim. Porque quando você olha, poxa, eu sou vivido, cara. Eu já encontrei, já conheci tanto tipo de gente. Então você acaba aprendendo a ler as pessoas. Tipo assim, cara, tanta gente que já tentou me passar pra trás, tanta gente que já tentou me enrolar, gente que já me enrolou quando eu morei fora. Então quando você entra num negócio desse, você vê um cara que... Você vê que o cara é um personagem, pô. Mas você não pode falar. Porque se você falar, é arriscado de você estar falando de um cara que é amado aqui fora. Sim. Então é uma... Assim, você não tem esse controle, né? Você não tem... É muito arriscado e você não sabe realmente o que é que tá acontecendo aqui. Tipo, cara, era um... Tipo assim, o cara que cuidava das minhas redes sociais era o Thiago Façanha. Thiago Façanha é dono de uma agência de publicidade chamada Mulato Comunicações. E ele tocava os Instagrams das nossas empresas. Então foi o cara que eu pensei, pô, eu preciso de alguém tocando meu Instagram, vou chamar o Thiago Façanha. O Thiago, depois que eu saí, que a gente foi conversar, ele falou, cara, era um furacão, velho. Porque se tu falasse uma besteira lá dentro, vinha milhares de pessoas te xingar, mas é um caminhão de pessoas, assim. Eu tô falando de 10, 15, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. A minha esposa, ela tinha 2 mil seguidores. Quando eu saí, ela tinha 2 milhões. Caraca. E ela não entrou no programa. De 2 mil para 2 milhões. Porque a polêmica foi muito grande. De fato foi muito grande. Só que eu não tinha noção. Eu não conhecia Instagram de fofoca. Hoje eu sigo, hoje eu vejo, hoje eu consumo. Esse besterol eu consumo, eu gosto, acho legal. Sim. E tal. Ali quando o cara tá no ócio e tal. Mas na época, não tinha noção. Eu não sabia o que era a palavra ranço, velho. E depois eu descobri porque as pessoas, eu tinha ranço de você. Então, e realmente é um fenômeno o programa. Tu durou quanto tempo lá? Eu durei 5 semanas. 5 semanas. 5 semanas. Nessas 5 semanas, qual foi o maior aprendizado assim que você tirou lá? Agora que eu acho uma das coisas assim, que pô, o mais difícil de assimilar é quando sai entender o que aconteceu, né? Assim, fica meio todo zonzo, um furacão né? de informação. A minha saída foi muito louca, assim. Tu quer falar sobre isso? Falo tranquilo. Porque, assim, o que acontece? Inclusive, eu estava até conversando com uma pessoa esses dias e ela me perguntou justamente como é que era o relacionamento com a minha esposa hoje, porque teve toda essa fase, enfim, teve a traição minha com a minha noiva, que hoje é minha esposa, mãe da minha filha. E, cara, é assim, hoje a gente é muito bem resolvido, porque foi um assunto tão conversado e tão bem tratado que hoje a gente é muito bem resolvido em relação a isso. Então eu posso falar com tranquilidade exatamente o que aconteceu. Tu perguntou qual foi o primeiro... Qual foi o maior aprendizado, mas aí tu vê a sequência aí das perguntas. O que tu acha? Antes pra chegar nessa, porque aí é o final dessa história chamada Big Brother, se é que a gente pode dizer assim, mas o maior aprendizado que eu tive foi eu consigo ser muito mais forte do que eu imagino ser. Porque quando eu saí, eu tinha aquele achincalhamento assim nas redes sociais que é muito difícil. Você só sabe o que é quando você passa. Porque essa história do cancelamento, na minha época, ela estava começando a nascer. Né? Ela estava em 2018, ele está começando a nascer. Ela ganha forma em 2020, 2019, 2020. Mas ainda tinha. Aí, por exemplo, eu via o Instagram do Butchers, por exemplo, do Barney, por exemplo, teve que trancar os comentários, cara. Caraca. A minha irmã era xingada. Sabe, tipo assim, então, o Lucas comete uma besteira e acaba resvalando em um monte de outras pessoas que não tem nada a ver. Só que depois você vê que passa. Depois você vê que, na verdade, assim, é difícil, é duro, mas as pessoas só conseguem te oferecer aquilo que elas têm dentro, que o coração delas tá cheio, assim, por mais que isso seja um clichê, mas é verdade. Então, muito desses haters, por exemplo, o cara é hater. Cara, o cara é hater porque ele não consegue aceitar o fato de tua vida talvez ser melhor do que a dele. Do que ele acha, né? Porque o Instagram, pelo amor de Deus, cara, quantos stories você consegue fazer por dia? 100? Você só consegue mostrar 100 minutos da sua vida. 100 minutos é o quê? 1h40. O dia tem 24 horas. Então aquilo ali, rede social é um cardápio de vidas perfeitas. Mas o cara que tá passando por algum problema, o cara que tá com uma depressão, o cara que tem uma vida ruim em algum aspecto, ele olha a tua vida e acha que a tua vida é melhor do que a dele, porque tu tá mostrando algo maravilhoso. E é tudo muito recortado. É o cardápio de vidas perfeitas. Então o cara começa a falar mal de ti, a te xingar, a te atacar. Eu tenho, por exemplo, uma hater, que eu sei que é uma mulher, porque eu já falei com ela. Ela persegue a mim, a minha mulher, há 4 anos. E tu falou com ela?
Eu várias vezes já falei com ela. E ela persegue assim mesmo, cara. Se empenha, se empenha. Ela se empenha, é uma pessoa empenhada. É uma pessoa que eu Dedicada, admiro. dedicada. Teve uma situação. Disciplinada. E a situação. E aí a pessoa xinga a mim, xinga as pessoas que estão próximas a mim. Então é loucura. Só que aí o que. Tem o endereço dela que eu mando um monte de roupa pra ela lavar lá em Rapaz, casa. Tá precisando. O pior é que assim, eu já quis descobrir. Mas eu só não vou atrás porque. Não vale a pena, eu não falei vale a brincando. pena. Não vale a pena. Não vale a E pena. uma coisa incrível, sobre o né, cancelamento também é que ele é um avalanche. E como toda avalanche passa. Passa. Então é rápido. Só que aí que tá. Dói, claro que dói. Assim, é uma dor grande, porque, cara, você começa a se Eu questionar quem ainda você acho é. mais nesse ponto aí também, é que é um ponto que mexe muito na moral, né? Também. Total, É um ponto total. muito da moral, da índole. Nós somos seres ególatras, né? Nós somos seres ególatras. Assim, eu acho que o grande lance, pelo menos meu, né? O grande lance da vida é você trabalhar a humildade todos os dias. É você trabalhar o seu ego todos os dias. É você lutar contra esse inimigo que mora dentro de você. E é louco isso. Então, por exemplo, imagina, eu tenho que lutar contra eu mesmo dizendo pra mim que eu não sou tão bom quanto eu acho que sou. E isso aqui não é síndrome do impostor, não. É você cair naquela história de eu sei tudo. E é fácil demais você cair nisso, cara. E aí que tá, você tá no meio onde você acha que você é alguma coisa porque você tem uns seguidores, porque você vai para uns eventos, porque você ganha um dinheiro extra ali, um dinheiro fácil, digamos assim. Então é uma vida muito complicada, pô. Que pode trazer coisas boas, mas que pode trazer coisas ruins. A linha é tênue, né? A linha é tênue. Por isso que esse meio artístico, ele acaba lhe oferecendo assim, muitas possibilidades, né? Sim. Ali você descobre ali um mundo cheio de possibilidades, mas ao mesmo tempo você tem que ter ali muito pé no chão, saber de quem você é, de onde você veio, né? Sim. Para você não se deixar levar por tantas propostas que às vezes não vão contra os seus princípios, né? Eu acho que o grande problema desse meio artístico, digamos assim, e eu não me considero um artista, muito longe disso, muito longe, nunca fui artista, nunca fui famoso, eu só participei do Big Brother, cara. Só um parênteses, e também ninguém quer demonizar esse meio. Não, de jeito nenhum. É profissional, é digno e tudo. É digno e maravilhoso. E como, assim como todos os setores e meios, tem os seus bons e maus profissionais. Sim, sim. Tem suas tentações, tem suas possibilidades, né? A vida é uma tentação. É isso aí. A vida é uma tentação em qualquer profissão. A gente está aqui, por exemplo, tem um escritório de advocacia. Quantas tentações existem para advogados com causas que são muito ásperas, o cara tem que pegar, e tem a história da propina. Cara, toda profissão tem. O meio artístico, ele só tem uma diferença. Você está na frente de um holofote que te leva para muitas casas, que te leva para muitos celulares, né? Trazendo para a realidade de hoje. Digamos que ele é mais... Potencializado. Ele consegue, exatamente, assim, ele consegue ter mais escala. Porque, por exemplo... como tem, né? Assim, imagina, 2 milhões de seguidores. Cara, 2 milhões eu não consigo... É impossível metrificar isso daí. Tu tinha quantos antes de entrar lá no... Eu já tinha uma quantidade relevante, assim, pra um cara que não era ninguém, e continuo não sendo, mas na época eu era menos. Eu tinha 70 mil seguidores, 70, 80 mil. E era muita coisa, porque em 2018, se você vê a quantidade de usuários, né, é verdade. era muita coisa. Era muita coisa. Mas hoje tu tá com 2.200, né? 2.200, porque eu tive meu máximo foi 2.6. Aí eu perdi muitos, e depois comecei a crescer de novo. Que é o legal, né? Porque você começa a criar a sua própria bolha. Eu acho assim, para a história do artista, né? Eu dependo da arte, né? Pra tudo. Eu escuto música todos os dias. Os caras que eu leio são artistas na minha cabeça, assim, porque ele criou uma arte, né? Um dos caras mais geniais que eu sou apaixonado é o Jordan Peterson, por exemplo. Ele é um artista. Sim. Ele é um artista, pô. Se você vê, por exemplo, ele é um artista porque... Não, mas eu chamo ele de artista porque ele sobe num palco e uma palestra dele... A palestra dele é um show. É um espetáculo. É um espetáculo. Entendeu? Por exemplo, aquele bate-bola que ele faz com a filha dele é um show. Então ele é um artista. Então cada artista na sua determinada área. Sim. Só que o grande problema desse meio é que muitas dessas pessoas, elas começam a acreditar que elas são muito maiores do que as outras. E aí é onde está o grande problema. Porque o cara começa a achar que ele é alguém. E a gente não é ninguém se a gente pensar assim. Se a gente não pensar que... A gente tem que pensar que a gente tem que ter muita humildade, mas no dia que a gente acha que a gente é humilde, a gente já não tem mais humildade. Entendeu? É tão difícil isso. É tão difícil você lutar contra o seu próprio ego. Sim. De você achar, eu sou apresentador. Por exemplo, hoje eu estou como apresentador da Verdes Mares e do canal Modo Viagem, que é um canal do GNT.
Em algum momento eu posso encontrar uma pessoa mais humilde que vai falar comigo e com aquele olhar de que me assistiu na televisão, e isso acontece muito. E, cara, eu não tenho direito de destratar uma pessoa dessa. Sem dúvida. Já pensou? Uma pessoa que é extremamente humilde vir falar comigo e eu achar que ela não é digna de estar falando comigo? E muitos desses artistas acham isso. Porque eles lidam com pessoas que têm que têm condição financeira muito mais inferior, que tem um nível de instrução muito mais inferior. Por isso que a gente vê vários casos. Artista fulano de tal foi para um não sei onde e destratou a pessoa, tratou mal e tal. E por outro lado, tem muitos que são muito generosos, são pessoas cheias de princípios, né? Mas, eu tenho um que é um cara que eu sou apaixonado, que é o Casarré. Casarré. Referência. Casarré, e ele é referência, assim, de muitas coisas, e eu gosto de brincar que ele é o último dos moicanos, porque o cara é ator dentro da Globo, e ele é cristão, ele é católico, convicto, assim, ele é temente a Deus, ele é devoto de Nossa Senhora, e ele é um cara que fala isso, ele propaga a fé dele, e eu mandei uma mensagem pra ele, olha o nível desse cara, bicho, eu fico até arrepiado, olha o nível desse cara. Mandei uma mensagem pra ele, fala, Casarré, tudo bem? Eu tenho uma parceria com uma marca de sapatos aqui em Fortaleza chamada Jeff. Certo. E a gente conversando, a gente tem que mandar uns sapatos pra uma galera legal. Eu falei, cara, eu vou falar com o Casarré. Mandei uma mensagem pra ele. Casarré, tudo bem? Cara, eu sou teu fã, gosto do teu trabalho, eu queria te mandar um presente. Marca estilo Jeff. Aí ele mandou um áudio pra mim. Fala, Lucas, tudo bem? Cara, seguinte, poxa, eu queria te agradecer aí por querer me dar um presente e tudo. Mas, irmão, eu sei que cavalo dado não se olha os dentes, mas será que eu posso entrar lá e escolher o presente? Porque tu vai me mandar um negócio e eu quero usar. Eu já tenho muito sapato. E eu não queria que tu me mandasse um negócio só pra ficar entulhando aqui em casa. Só pra fazer a propaganda? Cara, isso é do nível de humildade. O cara desse cobra 500 mil reais pra fazer uma campanha, pô. 500 mil reais. Aí você pode dizer assim, Lucas, mas tu é um cara conhecido, tem muitos seguidores. Não é, cara, é o jeito que ele fala. Porque eu conheço pessoas menores que nem me responderam. Alô, Casarré, em breve aqui no Atos. Queremos você aqui, a gente, só um spoiler aí pra galera, mas eu e o Marcel, a gente vai trazer o Casarré aqui pra Fortaleza. Show. A gente vai trazer o Casarré aqui pra Fortaleza pra ele dar uma palestra. Agora é um momento que tá difícil, mas tá com a esposa dele tá grávida, enfim, ele tá com a filhinha dele. Mas é um cara que a gente vai trazer aqui, poxa, seria legal ele participar do Maravilha, com certeza. Alô, Marcel, tamo aí, tamo junto. Agora, Lucas, te perguntar uma coisa. Quando foi que surgiu a ideia de colocar lá na bio do Instagram católico? Cara, eu gosto de brincar que aí é um movimento de resistência. Porque eu tenho orgulho da minha fé, cara. Sendo muito honesto, eu tenho orgulho da minha fé. Eu faço questão de dizer para as pessoas que eu sou católico. Porque, vamos lá, eu tenho Deus presente na minha vida em tantos aspectos, que me salvou de tantas roubadas e que me colocou em tantas situações boas. Por que não dizer para as pessoas que eu sou quem eu sou? Aquilo faz parte da minha essência, pô. Isso faz parte da minha essência. Do jeito que eu sou casado com a Ana Lúcia, eu sou pai da Luísa, eu sou católico. Sim. Mas você sempre foi católico? Teve formação católica? Sempre fui. Nossa. E eu sou filho de uma mulher, de uma mãe que construiu a vida em cima da fé. Que acabou de fazer o caminho de Santiago. Legal. Que fez 3 vezes o caminho de Santiago. Nossa. 850 quilômetros a pé. Ela fez o maiorzão lá. Ela fez o francês 2 vezes e o português 1 vez. Não é atleta, não vai pra academia. Ela é uma pessoa que ela tem um bom físico, mas ela não é uma pessoa atleta, não vai pra academia. Aí você pergunta, mãe, mas como é que tu consegue? Fé, acabou-se. Inclusive, então, a gente vai ter um episódio especial sobre o caminho Santiago de Compostela. Eu não sei se já saiu, porque eu não sei mais a ordem que sai, que não sai. Com o Rodrigo aqui, que é o Rodrigo Costa. Ele acabou de voltar do caminho Santiago de Compostela. Eu conheço o Rodrigo. Exatamente, a gente fez toda a cobertura lá da viagem dele e tudo. A gente vai fazer um episódio especial sobre o caminho de Compostela, contando como faz, o que é, onde fica, como é, como não é. Se quiser um episódio 2, chama a minha mãe aqui. De repente. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Então eu fui, bicho, eu era obrigado a rezar o texto, cara. Quando pequeno a gente tem que obrigar o obrigado, eu era obrigado. Jogando bola ali, eu e meu irmão e o meu outro irmão mais velho, somos 3. Hoje nós somos 4, porque eu tenho uma irmã novinha também. E eu era obrigado a rezar o texto. E graças a Deus que eu era obrigado a rezar o texto. E graças a Deus que eu era obrigado a ir à missa aos domingos. Show. Graças a Deus, porque foi nos momentos mais obscuros da minha vida que eu me segurei na fé. Que foi a história lá de Xangai, por exemplo. Que eu realmente tava depressivo, cara. Eu não tinha solução.
Tá doido, mano. Eu não tinha solução. Mas é aí que você vê, né? Como essa base da fé ali, essa base. E essencialmente a base católica, né? Porque a base católica ela tem uma profundidade um pouco diferente ali. Sim. Porque o católico, quanto mais. Que essa, na verdade, é a beleza ali do catolicismo em si, né? Que é quando as pessoas começam a entender ali lá no começo, Jesus veio, aí Jesus vai embora e fala, negado, vou voltar mais não. Então vocês vão ficar aí resolvendo os BO agora até que eu vou... Um dia eu vou voltar de novo, mas não é tão cedo não. E aí os apóstolos vão, né? E começam então a fazer uma chacina com os cristãos, né? Começam a matar. Mas eles começam a ver, matar não adianta, porque Mas mata eles ficam mais fortes. até hoje, cara. Mata eles ficam mais fortes. Aí vão tentar proibir. Aí proíbe fica mais forte. Tudo que fazia nada dava certo, né? E aí essa é a beleza do católico, ele é. Essa ideia do martírio, pra quem é católico, ele é meio que parte essencial da vida. Sim. Então quando eu tô sendo perseguido, quando eu tô todo lascado, é que a mudança parte vem. essencial da minha vida. Sim. Então você se abraça ali com o sofrimento e calma, vai dar certo. É por isso que, por exemplo, a minha mãe ela tem uma promessa, né? Em 2016 eu fiquei muito doente. Eu tive uma infecção generalizada, eu quase faleci. Uma sepsis. Foi, exatamente. Caraca. Bati no hospital, Mas eu tava com... de quê? Eu tive uma infecção... Desculpa a Não, tranquilo. Eu tive uma infecção... Eu apliquei um anabolizante desses de mercado underground, assim. Sei. Sendo bem honesto e sincero com o que realmente foi, né? E aí isso acabou infeccionando, eu passei dias tendo febre, negligenciando isso, até um belo dia que eu tive desmaios, eu passei mal, e quando eu fui bater no hospital, que meu pai me levou, eu tava com 6/4 de pressão. Tava tendo uma parada cardíaca, meu rim não tava funcionando. Caraca. Então eu quase faleci. E aí a minha mãe faz uma promessa para São Francisco, que se eu sobrevivesse, ela iria comungar aos domingos, né, descalça, pro resto da vida, e faria o caminho de Canindé, né, a procissão de Canindé, saindo daqui de Fortaleza até Canindé, vestida de São Francisco. Eu também já fiz uma vez para pagar essa promessa que ela tinha. Porque a minha mãe, ela faz as promessas e ainda bota nós. Eu conheço. A bicha é quintura. A bicha gosta de lascar o cabo. Ela faz e ainda bota o cabo. Tem uma promessazinha aí pra tu cumprir. Ela falou assim, você tem que pagar, pouca. você tem que pagar. Ei, bicha, é cruel, tá doido, Ave Maria, é cruel. E só foram 120 quilômetros, imagina os 830. Né? E ela vai todos os anos vestida de São Francisco. E tu ficou quanto tempo internado? 15 dias. 15 dias. Eu quase morri, quase. Caraca. Então foi um negócio muito louco. Eu entrei em depressão depois. Foi um período difícil. Passou por um bocadinho de coisa, hein? Já, assim, como diz o Lobão, né? Eu vivi 10 anos a 1000. Eu realmente não vivi 1000 anos a 10. Eu vivi 10 anos a 1000 porque foram muitas coisas. Assim, foram muitos fatos que foram acontecendo. E alguns bons, outros ruins. Ei, presta atenção aí na tua orelha, tu pratica jiu-jitsu, é? Não. Não? Não, ela só é feia mesmo. a minha orelha só é horrível mesmo. A minha orelha só é horrível mesmo. Meu filho agora quer praticar jiu-jitsu. Coloque lá. Você vai ficar com aquela orelha. Não é assim, não é assim. É bom pra caramba. Muitas das pessoas que ficam... Por exemplo, um dos caras mais casca grossa que eu conheço, que é o Ricardo, grande amigo meu, ele é faixa preta de jiu-jitsu e a orelha dele não tem nada. Não, eu falei brincando. A maioria das pessoas faz bater pra poder inflamar, pra ficar com aquilo. Porque cara. Cara, dê uma coisa pro ser humano, ele vai fazer, ele vai imbecilizar. Né? Dê uma arte, dê arte suave pro cara, o cara vai imbecilizar. Então tem gente que faz isso. Mas quem é realmente praticante de jiu-jitsu, os campeões não são assim. Claro que às vezes o cara fica e tudo, mas... cara, e se seu filho quer, coloque. Não, eu vou colocar. Porque a arte suave ensina tantas coisas bonitas, bicho. Pedão já recomendou. Bom demais. Bom. Cara, mas uma coisa que eu tava me lembrando quando você tava falando aí do mundo artístico, né? E de como as possibilidades que o mundo nos oferece podem nos desvirtuar. E o padre Paulo Ricardo, ele fala uma coisa, é muito recorrente isso que ele fala, o Pedro já deve ter visto também, que é você sempre se colocar diante da morte, você pensar na morte. Sim. Né? Quando você pensa na morte, na possibilidade de que você pode não estar aqui nesse mundo material a qualquer instante, né? Você transcende. E aí você vê que isso aqui, cara, é passageiro e é fugaz, né? E traz você de volta pro eixo. Sim, eu concordo. Você ficar diante da morte. Tem até aquela história da caveira, né, Pedro? Eu tenho tatuado aqui. A história da caveira, às vezes as pessoas acham que é
O cara é loucão e tal, mas a caveira... Mas eu também sou. Cara, se fosse, Explica aí, além disso, rapaz, se Pedro. tatuagem fosse sinônimo de loucura, eu tô ferrado. Que eu tô Não, loucão é a história da caveira, né? A história da caveira. Não, a história da caveira da minha tatuagem. Tô falando da minha, tá? Dos outros aí eu não sei não. Da minha tatuagem em si é o seguinte, que tem uma caveira com relógio, né? E aí o tempo está passando e a morte está chegando, o que você está fazendo a respeito, né? É uma reflexão profundo, diária. É uma reflexão diária. E depois que... Eu fiz antes de ter filho, né? Já... Depois que tem filho, ainda dá uma potencializada ali de... Aí bota o nome dos meninos aqui, né? E você olha... Aí você olha, quando você quiser... Quando você quer fazer merda, que me desculpe o palavrão, aí você olha pra... Mas, cara, é louco, porque vocês falaram essa história, e que o padre Paulo Ricardo falou, é profundo, e aí eu faço até um adendo, né? Assim, quando a minha filha nasceu, eu comecei a enxergar a morte de um outro jeito. E eu passei a temê-la. Antes eu não tinha medo da morte. Natural. Eu não tinha medo mesmo, assim, de, por exemplo, eu sempre gostei de moto e mamãe, me perdoa, mas eu não faço mais isso. Mas, cara, eu pegava minha moto e eu tirei a placa da minha moto pra andar igual um louco, velho. E era isso que eu fazia. E hoje a minha moto tá parada lá. Tanto que hoje eu parei na minha garagem e a minha esposa falou assim, tá na hora de vender essa moto, tá parada aí, é dinheiro parado e tal. E ela tem razão. Então, dava uma arriscada. E eu tinha o hábito de todo país que eu ia, eu já viajei algumas vezes, todo país que eu ia, eu saltava de paraquedas. Fui saltar de paraquedas aqui em Fortaleza. Se você aproximar a imagem, eu tô de olho fechado rezando. Pedindo a Deus pra hora de eu abrir o paraquedas. Não salto mais, eu só saltei porque eu fui a trabalho mesmo. Eu tava fazendo um lançamento de um projeto da prefeitura chamado Fortaleza Radical e um dos negócios era o salto de paraquedas. E isso tudo por quê? Porque eu sei que essa passagem ela é finita, efêmera, entendeu? Que a gente é muito pequeno e que eu tenho uma pessoa que eu quero acompanhar. Depende de você, né? Que depende de mim e que eu quero acompanhar o crescimento dela. Que é a minha filha e a próxima filha que eu vou ter, se Deus quiser, entendeu? Eu espero estar bem e a minha esposa ter apetite para ter mais outra. Mas você passa a enxergar a história da morte de um outro jeito. Os filhos, eu também senti isso na pele. Você fica mais medroso. Você tem os filhos. Fica medroso e valoriza mais a vida, né? Valoriza mais a vida. O medroso que eu digo é no sentido de ter mais cuidado consigo. Não, é medroso mesmo. É isso aí mesmo. A Rosa teria o mesmo cheiro se ela tivesse outro nome, né? Já dizia o filósofo, o poeta. Mas é isso, cara. E voltando para essa história do católico, de colocar na minha rede social, é porque... Se uma das coisas que a gente tem que ter orgulho de ter é a fé que a gente tem, a fé que a gente pratica, né? É o que nos coloca num local de humildade, assim, de dizer assim, cara, eu tenho algo que tá acima de mim que é muito maior do que eu. Não, e é muito bacana porque você tem muitos seguidores, né? E isso E tem uma coisa que eu faço também, eu gosto de postar quando eu tô... na igreja mesmo, assim. Eu vou pra missa, tiro a foto e boto. Tu frequenta alguma comunidade ou alguma paróquia específica? Eu vou pra uma aqui perto, que é a... São Vicente? A São Vicente. São Vicente aqui. Mas enfim, eu vou lá. Os Moreira, né? Lá só tem um problema, é muito lotado, aí o cara tem que chegar cedo, senão não estaciona. Mas tirando isso, missa maravilhosa, eu frequento ali. Eu, minha esposa e minha filha. Massa. Show. Não, e é muito massa, porque uma coisa que eu falo muito com a galera que trabalha aqui com a gente... Principalmente os clientes, a maioria é católico, né? Porque a gente é católico pra caramba, tudo nosso gira em torno do catolicismo. A gente cresceu dentro da igreja, a gente se conhece de dentro da igreja. Então, enfim, o nosso mundo gira ali. E aí uma coisa que eu falo muito pro pessoal, principalmente os clientes, é não tenham medo de se posicionar. Se posicionem, coloque o pé de vocês onde vocês são. Que é o quê? Tem que defender, tem que brigar contra o aborto, eu abri o estúdio aqui pra todo mundo. Cara, se é o que você acredita... Você tem que realmente falar, não é... Aí a gente tá falando, não é questão política. Não. Exatamente. Não é ideologia, a gente tá falando de fé, cara. É de um dogma que você segue, né? Exatamente. Vou te dizer um negócio. Não pense que existem poucos artistas e atores e atrizes que são católicos. Tem muitos, cara. Só que eles têm vergonha de dizer. Olha que negócio absurdo. Mas tem muita gente que é católica que você vê logo quando a coisa aperta, que o cara não tem pra onde ir, aí você vê o cara lá sentado, o cara ajoelhado em uma igreja rezando. Ele sempre foi católico, mas não é cool. Não é descolado. Eu não sou descolado. Não é comercial. Não, é mais descolado você falar que você pertence a uma outra religião. Vou nem falar porque... Enfim. Mas não é descolado você falar que você é católico. Por isso que eu brinco que o Casarré é o último dos moicanos, porque ele é um cara que gosta de mostrar para as pessoas
Sim. quem ele é, a ideologia e ele que ele passa segue. uma autenticidade muito grande. Muito né? grande, muito grande, bacana. muito grande. A pop da Cássia Kiss quase foi detonada, né? Quase não, foi. Ela né? foi, né? Cancelada naquele programa. Achincalhada, assim. Achincalhada. Então, a palavra é assim, vamos dar os nomes corretos às coisas, né? Você tem uma das maiores atrizes do país sendo imbecilizada. Porque manifestou sua porque opinião. manifestou sua opinião. E aí as pessoas começam a misturar as coisas, né? Ah, você tá falando que você é católico, então você é bolsonarista, você mistura as coisas. o bolsonarista, o taxista, o fascista, não sei o que, é tudo numa coisa só. Então, eu acho que a gente tem esse compromisso, é obrigação, a gente tem isso aqui na nossa mão. Vou dar um exemplo né, como comunicador. Eu fiz um episódio no Vaticano, cara. Eu gravei dentro do Museu do Vaticano, eu gravei na escola Pio Brasileiro, que é uma escola de padres que fica em Roma, mas é paga pelo Vaticano. Certo. Entrevistei um padre cearense lá, fantástico, cara, fantástico. Qual é o nome dele? Esqueci o nome dele aqui agora, mas... É de alguma ordem religiosa? Tu lembra? Eu não lembro exatamente porque... Enfim, eu tenho anotado aqui... Assista o episódio. Mas o episódio já foi ao ar? não foi ao ar ainda. Ainda vai? Vai pra temporada nova do nosso programa. Vai pros 2 programas que a gente tem, que é o Singulares, que passa no canal Modo Viagem, que é do GNT. E vai pra Verdes Mares, que passa aos sábados às 3h25 após o Se Liga. É um episódio que ainda vai ao ar. Então eu gravei na Basílica de São Pedro, que é onde tem realmente... onde é comprovado que Pedro tá lá, que ele foi enterrado ali e tal. Por isso que a Basílica foi construída ali. Então, gravamos na Basílica de São Pedro, na Praça São Pedro, no Museu do Vaticano, entrevistamos alguns padres. E eu entrevistei um cara que é o maior nome de Vaticano do Brasil. Ele mora em Roma. Vaticanista. E que ele realmente é um cara que entende tudo. E aí eu quis quebrar essa história de que as pessoas falam do Ratzinger, né? Então eu fui lá pra pedir pro padre, padre, fala do Ratzinger, por favor. Quem era? Quem foi o Bento XVI e tal? Porque tem muita gente que não... Por ele não ser uma figura carismática e tal. Então eu realmente entendo isso como um compromisso meu. Eu falo de fé, então eu já fui a Jerusalém, por exemplo, eu falei de fé. Então, para mim, é um orgulho eu colocar dentro de uma TV com linguagem popular, eu estar lá falando de Páscoa. Eu fiz um episódio sobre o Natal no Vaticano, falando sobre o que é o Natal. Eu falei sobre o que é a Páscoa, por exemplo, ali, sobre o momento mais importante para nós que somos católicos, né? Então é a minha missão, né, dentro da comunicação. Então eu acho que a nossa missão é essa, né? Sem dúvida alguma. Então hoje tu tem 2 programas. Tenho dois programas. Repete os nomes, por favor, Lucas. É o Singulares, que inclusive foi o Marcel que deu esse nome. Aí foi? Foi o Marcel. Ele é o culpado. Ele é o culpado. O Marcel, eu dei a essência do programa, ele deu alguns nomes e ele deu esses singulares. E eu gostei muito porque eu acho que os lares são singulares, então é meio que a brincadeira de dizer dizer que... E qual é a proposta todo do programa? O programa, é assim, a primeira temporada, ela não segue a proposta do que eu realmente queria fazer, porque foi uma oportunidade. Eu tinha muito conteúdo, eu reeditei tudo e fiz um programa, e eles compraram. Mas a ideia do programa é que a gente mostre que os lugares são únicos, né? Então, por exemplo, eu fui à Síria, eu mostrei a Síria, mas mostrei o outro lado da Síria, que é eu fui pra uma balada na Síria. Porque as pessoas só veem guerra, só vê só. E aí tu o primeiro episódio do programa começa assim, né? Eu mostro as imagens comuns que a gente conhece, né? Da guerra na Síria, que já acontece há mais de 10 anos. E aí logo em seguida eu quebro e entro com vários sorrisos. Eu falei assim, essa é a Síria que você conhece. Mas e se eu disser que eu vi essa Síria aqui? Legal. E aí o programa é esse. O programa tá muito bonito, por sinal. Massa. Também vai ao ar ainda. Esse Já foi? Ele está rolando. Porque é um programa, são 15 episódios a temporada, e tá rolando no canal Modo Viagem, mas também tá no Globoplay. Então eu tenho esse programa, que é o Singulares. E eu tenho o Vamos Descobrir, que é um programa que passa na TV Verdes Mares e que tem uma extensão pro Globoplay. Show. Que é um programa bem legal. Que inclusive a gente tem alguns episódios interessantes aí que a gente tá gravando. A gente tá produzindo um documentário sobre o Senna, que vai completar 30 anos que faleceu. Merece. Agora em 24. Que as novas gerações precisam conhecer os nossos ídolos, cara. Sim, porque um dia desse eu fui comentar que um colega da minha filha que não joga... esquece mais, mano. Não esqueço não. Eu fiquei assim, eu fiquei louco, mano. É porque é chocante, né? O menino de 17 anos, joga muito bem vôlei, aí eu fui cumprimentar. Pô, cara, tu joga demais, bicho. Parece o Tandy. Aí ele... Quem é Tandy? Não acredito, cara. Não sabe quem é Tandy. É porque o problema não é dele. Não. E não é dessa nova geração, porque a gente tem muito essa história de achar que a Botar geração... culpa, né? essa geração... não sei o quê.
Cara, não é isso. O problema é que a gente tá num país que não valoriza os seus ídolos. É sua história. Então, por exemplo, o brasileiro, ele... Por que o... Sem entrar no mérito, tá? Mas por que o brasileiro nunca valorizou o Nelson Piquet ou, por exemplo, os outros pilotos da época ali? Porque o brasileiro nunca assistiu a Fórmula 1. Então, quando entra uma figura que transcende a Fórmula 1, que foi o Ayrton Senna, faz com que o brasileiro passe a assistir. Então, o brasileiro, ele não tem ídolos, ele só valoriza coisas quando ele tá ganhando, quando tem uma figura que se destaca demais. Então, por exemplo, o futebol, ninguém assiste mais, porque o Brasil não é mais protagonista nessa história. E é assim que funciona. Então, esse menino, por exemplo, não conhece a seleção brasileira e a época do Tandy, por exemplo, do Giba, por exemplo, do Bernardinho, por exemplo, ali, porque aquele foi o auge. Então, infelizmente, a gente vive num país que não Depois sabe cai no cultuar esquecimento. os seus ídolos, que cai no esquecimento. O que era o UFC há 5 anos, quando a gente teve Anderson Silva, a gente teve o José Vitor Aldo. Belfort, José Aldo, todos esses caras, e hoje em dia a gente não tem mais um campeão de fato numa Então, Whindersson categoria. Nunes, cara. Ei, mas o Whindersson Nunes é casca grossa, eu ouvi falar que o bicho é casca grossa. Perdeu todas até agora. Perdeu todas não, pô. Ele ganhou. Ganhou alguma? Ganhou. Ô, desculpa aí, Whindersson. viu? Não, mas o Whindersson é um cara, parece que é bom. Eu que não quero ir pra pé com ele. Cara, eu que não acredito nesse chá de Tu vai fazer uma comediante luta virado. quando? Todo mundo tá fazendo luta agora. Tu É, toda luta, mano. Todo dia, todo dia eu apanho da minha mulher, tá bom. Todo dia eu apanho da minha mulher, tá mais que suficiente. Tô afim, Vai não. provocar o Popó não? Aproveita aí. Alô, Popó. Rapaz, eu tenho juízo. Chamar. Quem provocou ele foi é porque, na verdade, nós somos uma casta, né? Os ex-BBBs. Ex-BBB é tipo ex-ministro, é pra sempre. Pra sempre é ex-BBB, né? Tu tem contato com a galera aí da tua turma? Não, eu tenho contato com o Breno. A gente se aproximou, que era um cara da minha edição, porque ele foi pai recente, o filho dele nasceu no período próximo da minha filha. Então a paternidade nos aproximou. Mas só. Quem foi o campeão da tua edição? Foi a Gleice. Era uma menina do Acre. Ah, aquela... Lembro. Era uma menina do Acre e tal. E ela que ganhou a minha edição. Entendi. Mas não tem. O cara, é porque é difícil, né? Você não tem como ter. Essa história do terceirão pra vida não existe no Big Brother, não. Isso é conversa furada. Mas tem um companheiro meu de reality, que é o Bambam, Kleber Bambam. Que vai. Que foi que. Tu faz que alguma coisa? desafiou o Popó. Não. Desafiou Deus o livre, tá repreendido. Como diz a Socorro, né? Que a Socorro é uma joia que mora lá em casa comigo, que cuida Sim. da minha filha. Tá repreendido em nome do Senhor. Deus me livre, cara. O Bambam é uma figura muito peculiar. Mas ele desafiou o Popó, cara. Foi mesmo? E vai lutar com o Popó. Não, aí o Popó é doido se for enfrentar o Bambam, viu? É doido, pô, o Bambam, mano. Não, pô, mas o Popó é Tetracampeão. tetracampeão Mas o tamanho mundial. do Bambam, Não, mano. pô, mas aí que tá o Lutador lance, profissional é o outra lance coisa. do bicho, o lance do Mas a lutador envergadura conta muito, né não, cara? conta, mas aí que Popó mais conta. baixinho, bicho. Rapaz, eu vou assistir essa luta, eu realmente É quero a mesma assistir. coisa, assim, ó. Se tu imaginar assim, ó. Tu vai confiar mais em quem? No Lucas, que viajou 5 anos, ou no cara que estudou tudo do globo terrestre, mas não viajou pra canto nenhum? É, aquela coisa. Existe cara assim, tem vivência, existe tem a um conhecimento, maldade. existe o conhecimento tácito, meu amigo. Conhecimento tácito é aquele conhecimento que, por que um bombeiro, por exemplo, ele tá dentro de uma casa pegando fogo e ele sabe exatamente a hora que ele tem que sair antes que a casa desmorone? Isso é conhecimento tácito, os anos que deram aquele conhecimento pra ele. O Popó é um campeão, tetracampeão mundial. O cara bater, treinou há muito tempo, então não é o tamanho do cara. Ele consegue olhar o cara e antecipar os golpes do cara. Obviamente, luta é luta. O Zé Aldo é um exemplo disso, que levou um cruzado, um jab voltando do McGregor no queixo e caiu. Então, luta é luta. Por isso que, de fato, o Popó ele vai ter que realmente derrubar o cara para não ter essa história de um golpe perdido e acertou o queixo. Entendi. Mas, cara, é muita experiência. Não, beleza. Popó Ok, tem- Popó, desculpa aí, cara. Mas é mais claro, Torcer pra ti. lógico que conta, né? O cara é fortão, o cara é grande. tudo, Grandão, mas, né? mas Lucas, conta aí. Projetos futuros aí, o que é que tu tem? Dá pra dar um spoiler aí pra gente? eu tenho um grande projeto bem legal que acabou de... Todos esses caras do Big Brother eles falam isso, eu tô cheio de projetos e tal. É todo engraçado, né? Os caras Não eu pode tenho um dizer que não projeto. tem nada, né, Estou um cara? projeto, o cara pode dizer, baixo, tô porra, eu tô desesperado. Eu tô em casa, cara. Tô fudido. Não, mas eu tenho 2 grandes projetos. Eu tenho 3 grandes projetos. O primeiro deles é um grande sonho da minha mulher, que é uma marca de roupas feminina. Ela sempre sonhou com isso. A minha esposa é uma das pessoas mais inteligentes, disciplinadas e organizadas que eu já conheci na vida. Legal. E ela trabalhou na Riachuelo, na fábrica da Riachuelo. Ela foi
Ela era trainee, virou gerente de produto, um cargo nacional e tal. Chamava Guararapes, não? Guararapes, né? isso. E chama, né, Guararapes, é uma das maiores varejistas do país, fatura 7 bilhões por ano, é uma empresa gigantesca, e a minha esposa estava lá, então ela era uma pessoa que realmente sabia o que estava fazendo, e chegou o momento da grande virada de ela passar a fazer para ela. Então ela está lançando uma marca de roupas feminina e infantil, feminino também. Que essa minha voz tá horrível, né? Que eu tô com essa minha alergia. Então peço até desculpa. Tem rinite? Tem rinite horrível Não, e eu esqueci meu sorinho. Peço desculpas pra audiência aí, pra essa minha voz horrível. O óleozinho ali, o coisinho. Já dá uma cheirada ali no óleo. No óleo Alô da Terra me patrocina. Do Terra. Do Terra, da Terra. Já vou ser patrocinado. Perdi o patrocínio, você deu o nome. Nós somos os agenciadores aqui do Lucas, tá? Então fala comigo que eu... Paga pra ele pra pagar pra mim. Mas então, a gente tá lançando a marca, é a ALV Brand. Inclusive, na próxima semana a gente vai fotografar a campanha para fazer o lançamento oficial. Então, é uma coisa que a gente está se dedicando muito, investindo financeiramente muito para isso. O outro grande projeto que eu tenho é o próprio Vamos Descobrir. O último episódio dessa temporada vai passar agora dia 11 de novembro e a gente volta para o ar em fevereiro. E aí, em janeiro, eu já tenho viagem, vou para Falklands, que são as antigas Ilhas Malvinas, né? Fui a convite do governo britânico para gravar lá. Tem a segunda temporada dos Singulares, que é o meu programa que passa no modo viagem, que é o canal do GNT. Que tá rolando a primeira temporada agora, mas a gente já fechou a segunda temporada e fechamos uma terceira temporada. E aí essa terceira temporada vai ser bem legal. Vão ser 27 episódios pelo Brasil. Então vai ser o Singulares Brasil, literalmente no Brasil todo, né? Os 26 estados mais Brasília. A gente vai fazer um episódio de cada lugar. E aí esse é o grande projeto, porque é um projeto que eu vou trabalhar durante 24 e 25 todo. Show. Vai ser... Muito trabalho aí pela frente, né? Acredito que o Marcel vai estar comigo nessa história. Massa. Também. Acho que o Marcel vai estar roteirizando junto de mim, porque eu escrevo os episódios, mas como é um trabalho mais complexo, a gente vai ter a Embratu com a gente, por exemplo, é um negócio muito mais complexo, eu vou realmente precisar de braço. Massa. Então, até 2025, esses são os meus projetos, até lá... Tem coisa pra fazer. Eu acho que o futuro... Tá empregado até 2025. Tá pra pagar o leite da menina até 2025. Depois aí, meu filho, só reza brava. Nunca mais mexeu com restaurante? Não mais. Talvez nunca mais na vida eu queira. Ixi, ficou traumatizado. Não, tô brincando, falei assim brincando, mas não. Os restaurantes, eles foram uma grande escola na minha vida, mas quando eu tava em Israel gravando o meu programa ali, o piloto, eu tive uma epifania mesmo, de dizer que eu não queria mais mexer com o que eu tava mexendo e queria ir para esse lado, de produzir conteúdo, de escrever, de produzir a minha arte. Era isso que eu queria fazer. Legal. Eu descobri isso em 2018. Então, 2018. E comecei a fazer isso até então, tô fazendo. E tem o meu livro também, né, que eu vou lançar. Massa. Que eu já terminei de escrever, é um romance autobiográfico, que tá só na parte burocrática da história. E é um livro que vai misturar a minha vida e vai ter conhecimentos filosóficos dentro do livro, assim. As filosofias que eu acredito, né? Eu sou bem talebiano, então acredito muito nessa. Por isso que eu falo de imprevisibilidade, aleatoriedade, porque é a minha mistura entre fé católica e o que eu acho que é o que entra o livre-arbítrio. Sei. Entendi. Então, eu falo muito de sorte e tal. Então, esse livro vai ser sobre isso, né? Um livro... Com prefácio do Marcel Vamos ver Pinheiro. se o Marcel vai te ajudar ou vai descer a lenha, né? Ou vamos ver se ele vai fazer, né? Vai fazer, porque a gente tá lançando um produto, um creme para mulheres grávidas. Foi uma ideia que eu tive com a minha esposa e tal. O creme tá pronto, falta só o Marcel construir a identidade visual e até agora... Marcel. Mas vai ser pai amanhã. Amanhã nasce a Amanhã nasce o filhinha. menino, né? Amanhã nasce o menino, é o quinto, a quinta. É por isso, cara. É o quinto, né? É a quinta. A quinta, duas meninazinhas. Hoje ele já é pai de menina, ele já sabe o que é a coisa boa. Vocês têm alguma menina? Eu tenho duas. Poxa. Também. Alice e Mariana. Pô, Alice, cara. Minha mais velha já quer casar, mano. Cara Deus dele me agora. livre, sério. Pai novo, cedo. Com quantos anos a tua filha tá? 24. Sério que tu tem uma filha de 24 anos, 24. pô? E quer casar? Casar já. Quem é esse infeliz aí pra gente... Dá um traço nele. Mas Lucas, que legal. Cara, bom papo. Valeu, viu? Obrigado por ter aberto aí sua vida pra gente, pros nossos seguidores. E quem quiser seguir o Lucas Fernandes. Se tem alguém Lucas. que ainda não segue... Que não segue em Fortaleza. Não, tem quase muita Fortaleza gente. toda, mano. Não, tem muita gente, tá doido. Tem muita. Carrefour, se quiser
Fazer alguma coisa aqui, ó. O Carrefour não, Chanenfu. Chanenfu, Deus me livre. Semana que vem tava saindo na grande mídia. Chanenfu declara falência. Lucas passando na calçada do Carrefour e segurança, ó. Que nem a galera, rapaz, eu roubava chocolate na loja Americanas, olha o que deu. Não, Americanos. Qual foi o adolescente que nunca te pegou ali um batonzinho ali, né? Pois foram vocês Vocês são culpados. que quebraram a loja Americanas. Eu quebrei o Chanenfu. Mas pelo menos eu quebrei só lá na China, pô. Só lá, né? O daqui tá de vento em popa. Só fechou uma loja ali na Barão de Estudos, mas tudo bem. Lucas, mas eu nunca roubei lá não, viu? Pra deixar claro. Efeito butterfly. Show, mas obrigado pelo convite. Cara, valeu, obrigadão. Foi bom demais, viu? Valeu, Lucas. Deus e abençoe. Parabéns aí pelo posicionamento. Continue colocando uma isso católica aí. que a gente precisa muito, viu? Precisa de influenciadores católicos que vivem sua fé e propagam esses valores, né? Cara, Deus abençoe sua família, viu? Amém. Sua filhinha. Já tá com? A Luísa tem 1 ano, fez dia ano. 14 de outubro. 1 ano. Show. Um ano. Tem uns Voa. vídeos lá, voa, né? Tem uns vídeos lá no meu Instagram. No meu Instagram, quem quiser ver, a maior princesa do mundo. Show. Assim, não dizendo que as de vocês não Eu sejam entendi, princesas, cara, eu mas é porque a entendi. minha é a mais linda do mundo. As De meninas acordo com a são pesquisa feita por mim mesmo, né? ela foi eleita a menina mais linda do uma mundo. ampla Isso pesquisa. aí é bíblico, isso aí, fazer pesquisa conforme você mesmo. São João faz isso, né? Quem é o discípulo amado? São João, segundo Pois quem? é. Ele mesmo, só tem no Ora evangelho mais, dele. Ninguém falou. Não, mas é. A gente teria aqui mais 5 horas de papo se eu fosse falar Paternidade. do que paternidade e o que a minha filha me fez. Show. Sem nem saber, faz nem ideia, a bichinha. Tá lá mamando só o gagal dela e ela já mudou tanta coisa na minha cabeça. bicho. Acredito com certeza nisso, porque eu tenho 2 e... Gente, foi bom demais. Deixa o seu like aí, tá certo? Segue lá o Lucas Fernandes, segue o Atos Podcast, se inscreve no canal, né, Pedro? Exatamente. Não deixe de se inscrever e compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que precisam ver um ex-BBB falando sobre igreja. É isso Muito aí. bom. Valeu, Lucas. Valeu, até a próxima.